Fala, Vitrais! Estamos celebrando um ano de Vitral Podcast e resolvemos convidar alguns amigos, alguns vitralistas e a Sara também aqui, convidada especial. Foi uma das primeiras convidadas do Vitral, né? Lá no episódio. Era pra ter sido, tipo, 3, Ai, que triste. mas não rolou a gravação. Vamos falar disso? Mas entrou pra história. Aí a gente teve que gravar de novo, enfim. Recentemente também teve a FEFIC, então tem muitos motivos para a Sara estar aqui. E tem vários amigos aqui que acompanham o Vitral desde o início, né? Todo mundo aqui acompanha o Vitral praticamente desde o início, viu o Vitral nascer. Enfim, estamos celebrando um ano de Vitral, eu sou o Madison Barreto. Um ano, maluco, eu sou o Bruno Santana. Um ano de Vitral, olha que coisa louca. Um ano. Tem uma estatística aí que fala que podcasts não passam, sei lá, eu acho que é do episódio 10, né? Algo assim. Poucas semanas. O Vitral já tá quase 50 episódios. Sim. Um ano de podcast. Então, assim, é real uma vitória e é muito louco. Sim, muito legal. Não, e assim, pra quem acompanhou o nosso rolê, a gravação aqui foi um grande rolê, assim. A gente tá aqui já... Eu tô aqui há 12 horas. Já deu 12 horas. Tá vendo? Você tava editando, né? Tava editando, saí pra buscar coisas, enfim. E muitas horas de montagem. Então, assim... 6 horas eu demorei pra chegar, que eu venho de Sabará, né? Tem esse detalhe. Chegar em um ano é uma grande vitória, né, mano? Mas é isso. Aqui, aí você fica reflexivo. Pois é. É complicado. É complicado. É isso. Então obrigado, acabamos, gente. galera. Valeu. Então, mas é muito doido. E aí, o que a gente vai falar? A gente já sabe? Não, né? Não tem pauta, né, cara? Nunca teve pauta. Eu acho que é legal, assim, a galera falar aí, tipo, de como que tem sido ver de perto, né, esse processo aí, vocês falarem. A gente já gravou 2 episódios falando pra caramba aqui, né? Então acho que é legal a galera... Peraí, que isso? A Vitória concordou com... Sim, verdade, falou muito. Falou muito. Pra você que tá vendo esse episódio, gente, vão ser episódios que vão sair ainda, certo? Sim. Mas são episódios sobre mim e sobre o Madison, né? Basicamente a gente falou sobre a nossa história. Mas, enfim, hoje a gente tá aqui nessa festinha e tá gravando no mesmo dia, né? Mas a gente quer ouvir vocês sobre como que tem sido aí essa experiência de ver isso tudo rolando, e é isso. Comenta aí, Vic, você que entrou pra equipe recentemente, como foi, assim, você viu a gente antes, quando eu falei que ia fazer um podcast... Antes da fama. E depois tudo aí... fama. O Bruno é sempre tão humilde, né? Lisonjeado, pra onde que a gente vai olhar? A gente continua olhando pra gente? Pra nós mesmos, diálogo aqui, entre nós. Então, é muito interessante, assim, ver o trabalho. Eu até falei isso no episódio com o Madison, né? Que a gente tá falando sobre empreendedorismo. Olha, saiu. Que é muito interessante, assim, ver como é que vocês fazem a coisa acontecer, né? A gente foi... recentemente, eu entrei pra equipe, mas... trabalhando de casa e tal, e a gente nas reuniões de 7 horas seguidas. E aí, reunião, e aí vamos fazer, e tem que postar, e criar legenda, e, meu Deus, criar legenda. Aí, beleza. E a gente foi, que ele que corrige minhas legendas. É difícil. E aí a gente foi para a FEFIC, né? Então a gente ficou 3 dias intensos trabalhando junto. E assim, eu pude ver que é realmente muito trabalhoso, gente. Isso aqui é um negócio que... É acreditar mesmo para fazer acontecer. Então tem sido muito bom, assim. Eu me lembro ainda do dia que o Madison falou que ia ter um podcast e eu fiquei tipo, mas na hora que lançou eu já tava tipo, vou assistir demais, vou fazer, tipo, viver isso agora, assim, com vocês é muito bom ver que a gente brinca muito, né? A gente zoa o tempo todo, na verdade. Mas quando é para falar sério, sabe? Quando é para orar, a gente tá junto, assim, é privilégio mesmo, assim. Eu vejo isso como um privilégio, trabalhar e poder fazer parte disso, fazer parte dessa história é muito bom. Amém. Dezão, você também tá já há um bom tempo ajudando a gente em gravações e tal, em vários rolês. Pois é, né, velho? Porque, assim, né? Quando você vê lá um Madison Barreto, sempre tem uma figura oculta atrás dele, que é o André. Ele tá lá, assim. É verdade. O mestre da cadeira. Então, assim... Auxiliador. Pois é, assim, né? O que seria do Madison? É verdade. No fim das contas. O próprio André falando isso é muito bom. Né? O que seria de você sem mim? Nada. Basicamente. Não, assim, velho, mas assim, falando mais sério, assim, né? Eu conheço o Bruno
é mais recente, assim. Não tão recente, mas assim, mais profundamente... Proximidade, Proximidade agora, assim, né? Eu conheço o Madison desde que ele chegou aqui na igreja. Foi 2018? Não, 16. 16, né? É 16. Não, que foi até antes do acampamento do pessoal da... Foi bem em janeiro, fevereiro. Isso, da BU, né? E... o acampamento da BU foi outubro de 2017. Que aí eu conheci o Bruno e tal. E você também. Não, massa. Nós três, então, sim. acampamento da BU. É verdade, basicamente. lá, né? Eu e o André te acho que conhecemos em 2017 no acampamento da BU, em outubro. E vocês se conheceram antes. Início de 2016. Isso. Tipo, quase 2 anos antes, né? E assim, eu sempre vi no Madison uma pessoa muito resiliente, assim, porque a gente, já conversando, assim, de adolescência, assim, né, a adolescência do Madison ficou parecendo, tipo, um Todo Mundo Odeia o Chris, assim, né, só que era Todo Mundo Odeia o Madison, então, tipo, altos bullies, altas coisas, assim. Pera aí, você tem que falar, fala disso, por favor. Não, aí depois, você se pergunta direito pro Madison, assim, né, tem que ler Não Perdi a Minha Fé, daqueles, né, já vai promovendo todos os livros, assim, né. Não, e inclusive uma coisa do Madison, assim, né, que eu até tenho que voltar a fazer isso com mais frequência, mas sempre que eu conheci alguém e apresentar o Madison, você conhece o Madison? Ele é artista, youtuber, ele é ator, ele é poeta e tal, o Madison, assim, todo assim... Nem era podcaster ainda, né? Nem era podcaster ainda. Mas, assim, é porque acaba que, como... a gente está falando de um contexto de Brasil, assim, onde essa produção artística, assim, você tem que ralar muito para você conseguir se manter e ter o retorno e colocar comida na mesa, né, e coisas assim. Eu vejo assim essa coisa, assim, sabe, que tem muito a ver com vocação mesmo, assim, sabe? E eu acho isso muito legal, assim. Eu acho que é uma inspiração porque não está restrito só ao meio artístico, mas a gente consegue aplicar cada um dentro da sua vocação. Que é a ideia de cultura, né, de modo geral. Exatamente. Né? De mandato cultural. Por que você está rindo porque eu tô falando de boca cheia? A namorada já tá assim. Mundial cultural. Para com isso. Então, assim, chamando a atenção. Eu gosto de ver vocês assim trabalhando juntos, assim, né? Mas é isso, eu gosto mais quando vocês me dão comida também. É verdade. Um ano é bodas de papel, legal, né? Muito obrigado, minha Edson. Porque a gente tá fazendo bodas de papel. Que bonitinho. A cara dela. Calma. Estamos juntos há quanto tempo? Calma. O coração tem lugar pra você também. Nossa. Mas é muito doido. Não vai cortar. Já acabou, mano? Falar sua parte? Deixa o André terminar de se declarar. Eu não tô querendo comer de boca cheia, assim, sabe? Tá querendo comer de boca cheia? Entendeu? Não tô querendo falar de boca cheia, enfim, né? E não quer parar de comer, né? Não quer parar de comer, então é difícil decidir o que ele faz. É difícil, entendeu? Não, ele falou do Bruno. A Júlia negando o biscoito pro Beto. Escondeu Não era debaixo. dele, não, ele tava roubando. Escondendo o biscoito Ele dele. tava roubando o biscoito. Desculpa, gente. Fica de gracinha, Ao depois vivo. ainda quer roubar o biscoito. Ah, não. Não, aí não. Mas e aí? Quem mais? Comentei. Sarinha também, assim, a gente se conheceu nos encontros dos autores e tal. E eu tinha comentado ano passado, antes de que eu tava pra começar um podcast e tal, eu até tinha falado de fazer, de repente, nossa, podia rolar alguma coisa na FEFIC e tal, que a gente já tava falando de fazer a FEFIC. Enfim, isso acabou não rolando ano passado, né? E aí foi muito legal, esse ano a gente tá lá, né? Gravamos 7 episódios, né? Tá saindo aí, você que tá acompanhando esse episódio agora, já saiu terça-feira, que deve ter sido de ficção cristã, saiu de ficção cristã, e cada terça-feira sai um, mas para os vitralistas já está disponível os 7 aí, né? E foi bem legal, assim, né? Ver o evento ganhando outra proporção, assim, em relação ao do ano passado, né? Já mais dias, mais gente, mais autores, né? Convidados especiais, né? Enfim, essa conexão com o vitral também é muito legal. Total. Eu acho muito legal de ver, assim, a sensação que eu tenho é que Deus está fazendo várias coisas, né, ao mesmo tempo. Sim. E eu não sei, eu creio que BH tem um negócio.
sabe? Um trem, negocinho. tem um trem. Uma Tem um mística. trem, Tem um trem rolando aí. Tem um trem aí nisso. De vários projetos que nasceram aqui, né? E esse tipo de coisa. E aí eu lembro, quando eu conheci o Madison, foi em fevereiro do ano passado, no encontro. E aí o Madison, eu lembrei, Madison, que, coitado, ele tinha me chamado para ir no sarau. No Sim, Instagram. eu cheguei E a mandar. Eu nunca vi essa mensagem, aí Verdade, já a tinha gente- passado. Ele, eu tinha te chamado para ir no sarau. Eu falei, ai, meu Deus. É porque a gente ainda não tinha se conhecido pessoalmente, conhecido assim. Então foi só tipo a pessoalmente, mensagem de um fã que caiu no. Entre lá no tantas inbox. outras. Da fama, Ai, antes da fama. Tantas outras. E eu achei muito legal, porque assim, o Madison já vinha trilhando esse caminho, né? Há mais tempo. E aí, quando eu fui conhecer os meninos, o trabalho do Bruno com o Cena à Vista, você fica tipo assim, poxa, é uma união mesmo de pessoas que estão trabalhando, né? Em diferentes Tem áreas. muita gente aqui em BH, né? Fazendo várias em coisas. BH, entendeu, gente? As pessoas queriam morar aqui. BH é nós. É nóis, é muita coisa legal Queria dizer fazer. que Sabará não é BH. Sabará é BH. E- Você sabia que antes Sabará, Belo Horizonte, era dentro de Sabará, tipo assim, O centro? tem que lançar, tipo essa... não é município, né? Esse território, né? Ou seja, Sabará é rainha, não tem jeito. Sabará era Ah, dona Sabará é da rainha. história que Belo Horizonte é hoje. Era tudo, era tudo. Sabará era tudo. O tanto de ouro que saiu de Sabará, tá? Vocês estão devendo a gente muito. Mas A não, desculpa. gente, você acha que ficou aqui? Tem que falar dessa dívida histórica. Não fiquei com seu ouro, não. Tem que falar dessa Ronaldo lá, dívida histórica aí. pegou o ouro, né? Verdade, tem esse detalhe. Ai, mas assim, eu acho que aí a gente conseguir fazer isso na FEFIC esse ano foi muito especial, né? Da gente tá fazendo essa união mesmo, né? Porque eu creio muito nisso, assim, da gente estar trabalhando junto como corpo mesmo. E que, poxa, esse Senhor tá encaminhando tantas coisas ao mesmo tempo, né? Tipo a FEFIC, o Vitral, os autores, o pessoal da música, por que não somar forças, né? E então, eu fiquei muito feliz. Eu queria ter conseguido ouvir, assim, eu passava só lá, eu ficava assim, gente, que legal. Tô doida para assistir os episódios. Eu acho que foi Deus, assim, preparou tudo. Sem Nos dúvida. detalhes, não é mesmo, Bruno? Cara, já muda, mas foi Eu muito... não gostei, mas... Queria que tivesse sido melhor. Mas a gente viu isso, até mesmo como que os convidados, né, gente? O Madison foi autor no ano passado, assim. Sim. E foi uma escala bem menor o ano passado, nesse sentido, né? De visibilidade e tudo. Então, o Senhor fez aí com tudo em mente. Ele já tinha preparado até a salinha do vitral lá. É, a acústica Também. e tudo certinho. Muito Foi legal. bizarro, isso foi bizarro. É. Acho que é legal, deixa eu dar Sim, contar fala aqui aí. esse testemunho. Porque o lugar que a gente fez a FEFIC, ele era um hotel. Então, tipo assim, ele era o hotel de um restaurante. Não, era o restaurante de um hotel. O espaço, né, de restaurante, ele foi fechado e é alugado para uma igreja que usa como escritório. Só que, tipo assim, a sala que os meninos pegaram para fazer o podcast, que a gente falou desde o início, essa sala vai ficar para vocês. A gente foi descobrir lá no dia mesmo que ela tinha uma acústica, tipo, impecável. Um né? isolamento muito bom, porque a feira rolando, né, enquanto a gente tava Sim, gravando. Não dá pra ouvir E era muita nada. gente falando pra caramba. Sim. E aí a gente abria a porta da sala, É legal. assim, e vinha Aí, aquele barulhão todo, né? Aí- Muito doido. E, então, tipo assim, o pessoal que construiu, sei lá, o mapa lá do restaurante. Um dia vai vir uns meninos aqui. Exatamente. Fazer bem Deus. feito, porque os meninos vão vir Mas gravar um isso podcast realmente, aqui. porque assim, Né? por que um restaurante tem uma sala Pois é. O que pequena, que aconteceu? isolada acusticamente? Tipo, não Tão fechado, faz. A RH. Literalmente, é onde se pra demite as demitir. pessoas. Mas no meio lá do restaurante, pra você sair humilhada. Sim. E tinha, pra e todo tinha mundo vidros, ver. né? Olha, o RH, eu acho que o RH não é tão bonzinho, porque se ele vai ter uma salinha de demissão, por que ela é no meio do restaurante? Tá bom que ela é isolada, que é pra não ouvir o choro, mas E com assim, vidro, né? dá pra ver. Dá pra ver a pessoa saindo chorando. Por que a pessoa tá chorando? Oh, mas, milagre. mas é muito legal você falar com essa questão de BH também, né? Porque uma sensação que eu tinha há muitos anos era a gente vive aqui em BH, mas as coisas rolam em São Paulo, né? Assim, então todo mundo quer ir para São Paulo. As coisas que eu ouço são de São Paulo, algumas coisas do Sul também. Tipo o Bibo, né? Era de lá, tem uma galera que é do Sul. Mas a gente tá vivendo um negócio em BH muito doido, assim. Tem um rapaz lá da igreja, por exemplo, que ele veio para BH para congregar na esperança, sabe? Tipo assim, não só pela esperança, mas porque ele falou assim, cara, tem um negócio acontecendo aqui em BH que é muita gente junta, muita gente boa, junta no mesmo lugar, sabe? Então imagina que legal é isso, perceber esse movimento acontecendo.
E ver as pessoas vindo, assim, pra BH, isso pra mim é um negócio muito doido, que eu tenho visto tem algum tempo, assim, rolando. Pra mim era sempre ao contrário, assim, sabe? Eu sempre queria ir pra fora, e aí, de repente, eu ouvi de pessoas assim, cara, que legal você ser daqui e tal, queria morar aqui pra frequentar esses eventos e etc, sabe? E essas coisas todas que estão rolando. Fabiano, né? Fala aí no microfone. Já dizia César Menotti Fabiano, né? O quê? Pois não há lugar melhor que BH. Lugar melhor que BH. Já BH tem essa coisa também do fato, por exemplo, a gente não mora em BH, a gente mora em Vespasiano. Mas, tipo assim, eu acho que nos outros lugares tem essa coisa da divisão. Mas aqui em Minas, tipo assim, realmente, o que é metropolitano é BH. É BH, BH é nós. Contagem, tipo, e BH, sabe? Tem isso, então, igual lá na feira, né? De onde que você é? De BH. Aí a moça virou pra mim e falou assim, eu sou de Vespasiano. Eu falei, eu também. Ué, mas fala você não baixo, era de BH? Mas fala Aí eu baixo. falei, não, mas é porque, tipo assim, eu moro lá, mas a vida acontece aqui, entendeu? Tipo, então, sou de BH. Pois é, rola muita coisa. E tá rolando, né? Esse mover cultural, assim, eu acho que a gente precisa muito acreditar nele. E não sei, eu vejo que eu tinha esse sentimento, assim, sabe, de que tinha uma coisa pra rolar. Eu ainda tenho esse sentimento muito forte, assim, de que tem algo pra rolar maior ainda, assim, de que tem pessoas surgindo, tem coisas acontecendo. E o Senna, por exemplo, tem a ver muito com isso, né? Que essa ideia de existe uma cena se formando, assim, que é aquele momento. Porque não tem como uma pessoa só fazer isso, né? Tem que acontecer de várias pessoas talentosas que acreditam na parada e parece que Deus vai, tipo, tocando pessoas em lugares diferentes e as pessoas conversam e falam assim, caramba, você tá pensando nisso também? Eu tô pensando exatamente isso. Isso é muito louco, né? Uhum. Não, eu lembrei que o episódio que a gente fez com o Telo Borges, falando sobre o Clube da Esquina, né? Tipo, o Clube da Esquina fez 50 anos, né? E o Olha tanto só. que... Já foi... Tô com a boca suja de chocolate? Deixa eu ver. Sim. O tanto que BH aqui é um território que lançou muita cultura assim, do nosso país, né? Do Clube da Esquina ter saído daqui há 50 anos e que foi influência de toda a música, né, MPB e tudo mais que a gente tem no Brasil até hoje. Até né? pelo mundo, E né? pelo mundo, né? É um álbum conhecido no mundo inteiro, né? E nasceu aqui na nossa... Assim, no nosso bairro aqui, né? A gente pode ir ali e tal. É muito doido. É da nossa terra. Mas da influência cultural que BH tem, assim, pro Brasil. Eu já ouvi de galera de produção cultural que o que dá certo em BH, se deu certo em BH, dá certo em qualquer lugar. Olha que aqui só. é o lugar mais crítico, assim, né? De tipo, algumas coisas você até consegue em outros lugares, só que aqui em BH não passaria no crivo, entendeu? Entendi. Então, Porque assim, tem muita coisa de qualidade. Sim, sim. Então, assim, aí já ouvi assim, que isso é difícil de alguém emplacar aqui. Quem começa aqui fica tentando a carreira artística, que é bem difícil. Entendi. Né? Mas se ele conseguiu aqui, aí ele consegue em qualquer lugar do Brasil. Né? Mas aí eu acho que tem isso, assim, da capacidade que a nossa terra aqui, de BH, né, de ser influência de a gente produzir uma boa cultura assim, para o Brasil, né? E para o mundo. E enquanto cristãos também, assim, da gente tá vendo esse movimento acontecendo, né? Na música, literatura, né? De outras áreas de arte, também de cultura de modo geral, né? Tem outros movimentos acontecendo aqui, né? A gente já trouxe os meninos do Efeito Prisma, Labri tá aqui, né? Então tem muita coisa aqui e que também tem a ver com cultura a partir da nossa cosmovisão cristã e que tá repercutindo no mundo, né? Por exemplo, eu não tinha uma noção tão clara quando eu era, principalmente adolescente e criança, sobre eu acho que é importante falar sobre isso, sobre essa influência do Clube da Esquina, por exemplo, e da nossa música, né, da música mineira no mundo inteiro, assim. E aí a gente tem os nomes que a gente tem realmente são nomes famosos mundialmente e que às vezes a gente que está aqui não dá tanto valor, né? Mas quando a gente olha na Europa, por exemplo, a galera do jazz, assim, sabe, a galera, sabe, idolatra os caras, assim, Milton Nascimento. Milton Nascimento é o nome que talvez tenha mais reconhecimento, né? Entre nós, assim, de Minas e Brasil, né? Mas tem vários outros nomes que são muito influentes. E tem um guitarrista, por exemplo, que chama Pat Metheny, que ele é um cara famosaço, é um dos maiores nomes do jazz. E um guitarrista, assim, que todo mundo vai estudar guitarra, estuda ele. E ele mesmo fala que a música dele é uma antes de vir para Minas Gerais e outra depois, né, de vir para Minas Gerais. Então,
Foi uma música que claramente foi influenciada, e aí você ouve, né? Ele, inclusive, gravou uma música com o Toninho Horta. E aí você ouve a música dele e você fala, cara, isso é muito mineiro. Tem uma sensação, né, de música mineira, assim, desse lugar de Clube da Esquina e tal. E aí eu fui percebendo isso depois, assim, cara, que louco, né? A riqueza que a gente tem aqui e o quanto isso é precioso e quantas vezes a gente fica querendo muito coisas de fora e etc. Esse foi um dos meus sentimentos, assim, pensando em relação à música, né? Eu sempre penso em relação a isso. Cara, a gente precisa muito produzir uma cena aqui para valorizar a galera daqui, porque já tem muita coisa boa aqui, sabe? Coisas boas o suficiente para a gente ter um circuito do ano inteiro, assim, tendo eventos bons, não só cristãos, né? Mas até cristãos, assim, com esse foco, a gente tem gente boa o suficiente para ter um circuito o ano inteiro, assim. Todo mês tem uma parada muito legal. E a gente se construir assim como igreja, né, ou como cidade também, mas falando mais especificamente nesse aspecto de igreja, né, como igreja culturalmente tal, se construir mais, isso é muito real, assim. Já tem muita gente espalhada por aí, essa coisa só precisa ser organizada, assim, sabe? As pessoas precisam se encontrar e etc, né? Eu acho interessante que outro dia eu estava conversando, não lembro quem, se foi com um professor ou alguém assim, que essa parada do mineiro de comer pelas beiradas, às vezes não é tão benéfico. Porque às vezes o mineiro ele tem uma coisa muito boa, mas ele não tem aquela parada de falar assim, gente, aqui, olha, o meu é o melhor, mostrar, é esse aqui, né? Ó, tá? Sim. Entendeu? Por exemplo, a gente tem muita gente aí que fica pagando pau pra USP, as paradas assim. Cara, a gente tem aí o UFMG, que é uma... né, há um tempo atrás foi eleita a melhor experiência universitária da América Latina, cara. Muito né? doido. E, por exemplo, né, outro dia eu comi uma coisa incrível, cara, que assim, o mineiro ele melhora tudo, velho. Ele só tem que botar a boca no trombone pra contar pros outros. Cara, eu comi uma muqueca mineira, meu amigo, lá na casa da Júlia esses dias. Pegaram uma muqueca baiana, muqueca capixaba e falaram, olha, quer saber? Eu vou fazer a muqueca mineira, cara. Ou então torresmo. É isso aí. Minha mãe, muito gente. bom, cara. Não sou um torresmão. Só faltou isso. Torresmo, feijão tropeiro. Né? Cara, culinária, né? Imagina isso. Velho. Culinária mineira é a melhor do mundo. Cara, eu falo isso sem susto. Inclusive, a gente foi lá na MPC, né, no último Som do Céu, e teve uma rota gastronômica, né? Que foi a ideia de explorar essa questão musical, que é a ideia do Som do Céu é focado nisso, mas eles fizeram um foco, acho que um chefe em cada dia, ou dois chefes comandaram a rota. Foram dois chefes intercalando, assim, nos dias. Intercalando, né? E aí eles tinham essa ideia de focar na comida mineira, né? Então, tipo assim... E aí o Marcelo Galberto também falou isso, né? Tipo assim, a comida é a melhor comida do mundo, assim, é uma culinária incrível. E aí é tudo com muita fartura, né? É sensacional, assim. Tinha uma mesa lá, era uma goiabada. O mineiro isso que eu ia falar. Tinha uma goiabada lá, gente, enorme, sério. Véi, sem exagero. Muito o mineiro grande. não tem paz pra ser gourmet, né? Porque ele tem tamanho que de uma roda de caminhão. Pra ser gourmet não pode ter muita Tamanho de uma roda de caminhão. Tinha quantos quilos aquilo? Mano, Tipo, devia ter uns 30 quilos. Será? Eu já ia jogar 100 aqui, mas 100? não tem noção. Vocês Porque um negócio dessa altura. E eu ia falar 8, então Não, assim... Eu acho que é tipo... Mas eu acho que é 20. Eu acho que é uns 20, 30, assim. Isso é, pesado. Eu fiz uma reflexão outro dia, porque a gente tava falando de tatuagem, né? Que eu e as meninas queríamos fazer junto, e o José pensando o que eu podia fazer. Ele acha que eu tinha que fazer o nome dele, por fim. Ai, meu Deus do céu. Aí a gente pensando, o que eu vou fazer, Aí porque eu queria ter, mas eu não tenho uma coisa, tipo, queria... Eu falei assim, e se eu fizesse Minas Gerais? Aí ele, acho que você tem que fazer uma coisa que você não vai se arrepender. Aí eu fiquei com aquilo. Falei, nossa, mas eu nunca me arrependeria, sabe? Verdade. Tipo, as pessoas iam olhar e eu ia falar, sim, eu sou de lá. Verdade. Muito massa. Porque realmente, eu não sei se você sente isso, mas eu sinto assim, um orgulho muito grande de falar do jeito que eu falo. Que eu falo normal pra vocês, eu acho. Né? Pra gente, sim, ué. Aquele trem lá. Uai, Aí, tipo assim, eu acho tão bonito, assim, tudo que a gente vive aqui, realmente, assim, é uma das coisas que eu me orgulho, sabe? Quando eu vou pros lugares, eu sou mineira. Eu não tinha isso... Mas quando for, vai falar. O bom é que aí todo mundo concorda, né? Como você tá dentro de Minas, fala, bom eu demais, amo Minas né? Gerais, todo mundo, eu também. Não, mas por fora a galera fala também, é muito legal, assim. Existe esse sentimento lá fora também, de admirar o que a gente faz, assim. Eu não tinha esse sentimento, eu sempre falo isso, eu precisei aprender
eu lembro que uma das primeiras vezes que me virou essa chave foi com o Estevão Queiroga falando sobre a nossa música. Assim. Ele falou, cara, a música que eu mais amo é a música de Minas Gerais. Ele falou, a música de Minas Gerais. Ele falou de uma forma tão assim, exaltando tudo que vem daqui. Eu falei, cara, verdade, né? Eu acho que eu preciso pensar mais no que vem daqui. E depois a galera do Candeeiro, quando eu vi eles falando de toda aquela questão da regionalidade, né? Eu falei, cara, por que isso, né? E aí comecei a pensar sobre isso e pensar no quanto Deus se importa com o lugar de onde a gente vem, assim. O quanto isso nos forma, o quanto isso tem a ver... do pó da terra. Então é aqui, né? Do lugar que a gente está. Então isso faz muito sentido, assim, até teologicamente, né? De onde que a gente veio, em que a gente é formado, a riqueza, né? Então, assim, quando chegar lá diante dele, né? A gente teve uma conversa assim com isso, em relação a isso com o Rodolfo e com o Marcos, né? Lá na FEFIC, quando chegar lá no Apocalipse, né? Todos os povos, todas as línguas, né? Então, assim, essa riqueza cultural vai ser colocada diante de Deus também, né? Então, isso é muito doido. Poxa, Deus se importa com isso também, né? É engraçado, né? Você falou do Candeeiro, eu sempre que eu ouço as músicas, principalmente do Colcha, que saiu agora. Genial. Tem umas músicas, né? Aqueles que eles falam do sol, da porta do sol, do mar é quente, o vento não. É isso, né? O mar é quente, o vento não. Você fica tipo assim, poxa, eles fizeram uma música com as coisas que estão ali, sabe? Que eles estão vivendo, com a ideia de, tipo assim, o sol nasce primeiro aqui para nós. Então, tipo, tem algum motivo. E isso é muito legal, quando a gente consegue enxergar isso, o que Deus nos deu hoje, aqui, agora, para nós. E Ele nos fez assim por algum motivo, sabe? E Ele quer ser glorificado desta maneira e com aquilo que a gente tem, que é pão de queijo, né? Exatamente. Essa riqueza que Ele deixou para nós. Riqueza maravilhosa. Esse meio de graça. Leite, pão de queijo. Esse meio de graça. Meio de graça. Essa... Qual que é a palavra lá? Essa... Ai, Jesus. Sacramento. Nossa. Esse sacramento. Presente. Pão de queijo é um sacramento para nós. É a forma de Deus nos bota falando no mic aí. Até onde pode ir adaptação cultural, né? A Santa Ceia pode ser com pão de queijo e café. Eu acho que com certeza. Pô, porque o café também é moído. Exato. Gente, doce Entendeu? de leite. O queijo, o leite, o queijo. Aí, vai. A Júlia já se assusta na hora. Muito bom. Essas heresias aqui. Calma. Bom, mas é muito legal, porque artista tem que viajar mesmo. O nosso papel é chocar. Aqui é o grupinho das filhas de pastor. A gente não, aqui A gente não tem essa, né? Bem não. assim, o seminarista que assim, ai Não, Senhor, eles vão me seminarista ver não é aqui, gente que eu não, fa- tem Ah lá, dois os dois. Esses são os piores, O né? negócio é as São os filhas do piores. pastor. Amiga, o que você tá fazendo aqui de novo? É que agora eu tô aqui, esposa do seminarista. Pô, não pode falar esse microfone, não, velho. Não. Pois que é, a gente. consagração deles tá em jogo, assim. Tá tem em que tomar jogo, cuidado com verdade. que- Corta essa parte. Não, mas... Aí corta lá e coloca nessa batina coloca- só o José falando do pão de queijo. Isso. Sei lá o que é isso aí. Coloca eu perguntando, mas... Virou pó de queijo, né? Pois é. Não É ordenação. É ordenação. Ah, Pois não usa o termo consagração nunca? Ó. Eu pensava, pra mim é ordenação. sinônimo, assim. Tipo, de onde eu venho Olha só. você fala consagração, ordenação, seja o que for. Eu também achava que, tipo assim, eram palavras parecidas. Não são palavras parecidas. Quer explicar? pra ver Quer se não- explicar? Consagrado a Deus, Vai palestra. todo cristão é. Entendeu? Não sou eu. Consagrado, separado, certo? Ao ministério, não é consagrar o ministério, é isso? Consagrar o Não, ministério. consagrado a Deus. É sagrado ministério, vocês estão Não, misturando. né? não tô falando velho, que é vocês bíblico. Não tô falando que o termo é bíblico, eu tô falando assim. Sara de outra Mas é congregação consagrar ao ministério, pô. É tipo isso aí. É no sentido de consagrar especificamente. Dá pra ministério. falar consagrar, mas É só o a gente costume vira mesmo, né? pastor, a gente é ordenado. É. Mas quando o seminarista ele é enviado, a gente fala que ele está sendo consagrado, porque consagrar é isso, entendeu? É muito bom essas discussões Candidato assim. ao sagrado ministério. Que não leva a nada, sacanagem. Exatamente, Brincadeira. Conhecimento. Mas é legal essa. Ei, olha ela. A palavra sacramento. Eu Olha ela. concordo, eu sou presbiteriana, mas a palavra sacramento pra mim é uma coisa Uma das tipo assim, palavras mais bonitas quantos que eu anos acho. você tem pra Eu acho falar uma das isso? palavras mais lindas. Ai, gente, Sacramento, desculpa, eu acho que acho. ela... Não sei, ficou... Eu acho maravilhoso. Não, é porque eu queria dizer que foi o artista que entrou nessa questão teológica aqui, não foi nem a gente que puxou. Eu gosto dessa questão teológica. Mas quando chegar no episódio dele, todo mundo vai entender.
Olha aí, ó. Ô, gente, mas e aqui? E a SAF do Galo, hein? E a SAF do Galo? Vamos puxar um assunto relevante. Um assunto SAF do realmente Galo? relevante. Olha, o que eu tenho pra dizer é que eu acho que são mulheres à Basicamente frente do seu tempo. Basicamente isso. Pra quem não for presbiteriano, SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. São sociedades É que é a mesma que existem sigla. dentro da IPB. Perfeito, Aí tem a perfeito. SAF, a UMP, Boa, o PH. boa. Mas Mas voltando ao vitral, né? Isso. Esses são os amigos do Vitral. Eu queria que a gente... Isso é a gente, não tem a jeito. gente fizesse também. A gente ainda nem terminou de rodar aqui, assim, né? Que eu tinha Tem mais gente pulado pra a Júlia falar aí, dançar. verdade. Então, aí, o que você comenta também, amor? Sobre o vitral, Aqui, essas eu queria coisas dizer todas? que a gente não terminou de rodar. Assisti o primeiro episódio do Vitral, Vou rodar. a fim do Madison. Peraí. É! A gente ainda não, né? Pois é, Peraí, gente, desculpa. aí fiquei lá, né? Desculpa, você vai ter que esperar. Aquele negócio. Depois Eu faz acho essa que essa não piada. é bem a Episódio 50, perspectiva que você eles pode pedir queriam, em mas... casamento. Verdade, Uai. vamos programar. Pessoal, vamos lembrar que é uma gravação, então assim, não dá pra falar ao mesmo tempo, né? Tem que esperar o outro falar. Pede ela em casamento no episódio 50. Mas então, aí assisti o primeiro episódio do Vitral porque estava a fim do Madison. E aí... Porque estava... Muito Não, bom. mas é verdade. Aí, enfim. Olha como ele fala, mas- bonitinho. Ai, que Pois fofo. é, menino. Fiquei lá Olha. ouvindo. Aí, mas é isso, né? Eu estou aqui, sou vitralista. E... Mas e aí, o que você achou do primeiro episódio? Assim, você ouviu, do beleza. primeiro episódio, fiquei prestando Te atenção fez... só no Madison. Então, mas assim, honesto, a pergunta é... Nem A pergunta é, te fez ficar mais interessada ou menos, assim? Tipo assim, nossa, legal, uau. Foi da hora até, porque, tipo assim, eu não conhecia ele tão bem ainda. E aí, tipo, ele gravou... Aí, meninos, tá interessado em alguma menina? Grava um episódio de podcast explicando quem você é. Aí eu fiquei sabendo Perfil mais e tal. E aí foi legal. E, assim, agora um comentário sobre... Né, sobre vitral, assim, de forma geral, eu sempre falo com o Madison que os meus episódios favoritos são os de cultura geral. Que é tipo assim, quando é uma pessoa que dialoga bem com a cultura, assim, e o vitral traz... e o vitral traz muita essa oportunidade, né, de a gente ouvir umas pessoas legais, assim, dialogando com a cultura, né, do nosso tempo e tal. Então, é isso. Vocês estão me olhando? Sim. E a Elisa Gente, hoje é irmã da Júlia. Isso aí, irmã da Ju, sou Elisa. Eu fiquei olhando essa roda, gente, eu fiquei pensando assim, gente, nem uma roda, né? Uma meia lua. Mas eu fiquei pensando, gente, eu sou a pessoa menos artista daqui. Imagina. Eu nunca seria Você convidada só precisa pra encontrar. entrar. Mas, pois é. Você que eu fez? pensei, foi. Mestre. Ela fez o cookie, gente. Isso é uma arte. Eu fiz, gente, tá? Mas eu fiquei pensando nos episódios de Vitral que foram mais marcantes pra mim, assim, porque existiram realmente episódios que falaram de coisas pelas quais eu tenho paixão, e aí foi muito legal a experiência pra mim, assim. Teve aquele episódio do Médicos de Cristo, que eu adorei, porque eu sempre fui apaixonada, assim, com questões de Médicos Sem Fronteiras e coisas desse tipo. Eu amei o episódio. Também episódio com questões ambientais, que eu amo também. Então, assim, é muito legal estar aqui, porque eu sempre assisto, né? E aí estar aqui é muito diferente, nunca imaginei. E tô gostando. Mas Vitral é ótimo, né? Sou convicta, né? Fã do Vitral convicta. E parabéns por essa Vitralista. arte. Parabéns por essa obra de arte, tá? Muito A Elisa bom. tá ali falando que ela não é artista, mas assim, ela é a amiga que eu acredito. Porque se eu falar assim, tem uma receita que ninguém é capaz, eu falar, mas a Elisa, tipo, ela consegue. forte, Ela é legal. essa pessoa na minha vida. Inclusive, ela fez um impossível que todos nós falhamos imediatamente. Brownie. Só ela consegue fazer esse trem, é muito difícil. Porque Brown, a gente não parece, mas é muito difícil de fazer. E ela consegue. Conta pra gente, como é que é? Como é que é a receita Pra de mim- Brown? processo. Pra mim, se o Dois Brown copos ele d'água. tá mais Segredo, duro ou mais agora é mole, segredo, ele né? tá gostoso, cara. É isso que importa. É segredo? Microfone. Não tem segredo, não. É Não, microfone. é porque então eu ia falar pra vocês darem um recado. Só pra falar que aqui, né, a gente tá com 6 pessoas, nós somos 6 pessoas, 7 com o Gil, que tá ali atrás das câmeras. Verdade, Gil. Mas a gente tem outros Verdade. vitralistas, né? Ah, o que não Gil. puderam estar por causa do horário. Inclusive, por causa do horário, no episódio que a gente gravou, eu fiquei meio assim,
Porque eu fiquei bocejando e tal. Estou aqui de novo. À noite, bocejando. Cansadinha, sempre com Pra sono. Eu tô sempre com sono aqui nesses episódios. E com fome, sempre. Mas é porque a gente Mas tá aí com gravando há fome, muitas horas, né? Aqui Mas gravando há muitas tem esse horas, então detalhe. assim, mas só pra vocês saberem que não tá todo mundo aqui, a comunidade É verdade. não tá reunida, ainda falta bastante gente, na verdade. Mas aí um dia a gente consegue. Sim. Tem que conseguir fazer um episódio com todos os vitralistas. É bem difícil, né? Porque tem alguns que evento. não são de BH também. No né? evento Tem a gente gente vai de- conseguir. O próximo Sim, a gente sim. aluga o Mineirinho que cabe todo mundo. Perfeito, legal. É. Neirinho, não sei Pensou? se dá, mas tá bom, vamos tentar. Ô, mas A eu gente queria aperta, a gente aperta. que a gente fizesse galera. uma retrospectiva também dos episódios. Assim. A gente já fez aí uns quase 50, né? Olha só. Eu acho que esse já vai ser tipo o número 49, assim. Eu acho que já passou de 50, não sei, cara. Tem por que olhar, aí, né? é por aí, Conforme. pô. Tem a contagem, é porque tem a contagem normal e tem outras contagens, tipo o nosso vitral. Ah, sim, verdade. Né? Então, se você contar tudo, já passou. já passou, verdade. Sim. Mas aí, o que você ia comentar, mano? Quer falar? Ele quer falar. Ah, ele não tinha Tem falado nada ainda pra não? falar? Ah, ele não tinha falado ainda não, né? Fala aí. Ah, é, cara. Pois Não é, gosto de estar velho. aqui, não eu quero acho estar que aqui. a minha maior marcação com a parada do vitral são os bastidores técnicos da gente ter que ficar dividindo estúdio. Sim. Porque- Ah, verdade, É porque verdade. eu também gravo usando o estúdio comum, né? Não sei se vocês estão usando lá ainda. Então, aqui, Até tem- então, assim, a gente vai passar É. a gravar aqui. Ah, Inclusive, novidade. Precisamos É porque novidades. Ah, É, que lá na minha igreja Sim. a gente estava trabalhando com a escola dominical, né? Que não pode chamar de escola dominical, mas escola, né? E aí a gente estava fazendo classe invertida, aí tinha que gravar as aulas e tal, e a gente ficava compartilhando no estúdio. uma experiência ruim com o vitral, é ficava basicamente aquele negócio, dava essa. trabalho. Tinha dia que a Fazendo gente raiva. Tinha conflito de horário e tal, tinha que sair no murro pra definir quem ia fazer a gravação. Sim, eu que vou gravar É. agora. Então, mas aí você Mas sabe, era- né? Porque o trabalho, né, mano, que dá assim, você pode... Nossa, A gente tira um lugar, aí pega aquele celular, põe em outro lugar, aí quando você vê lá o computador não tá desconfigurado. Bastidores aqui, ó. Eles já gravaram hoje 2 episódios. Isso. Eles ficaram, depois de ter 2 episódios gravados, ficaram mais de 1 hora aqui ajustando o som de novo pra gravar esse, cara. Exatamente, Então basicamente. você aí que trabalha na sua igreja e que acha que é só conectar o cabinho lá que o som tá funcionando, não tá, cara. Exatamente, Não não é é. assim que funciona. Que parece simples. ao assim. sonoplasta Não é aqui. assim. Conecta o exatamente. microfone ali e acabou, né? É. Não é assim que funciona, dá muito trabalho. Exato. Tipo, exato. cara, vocês passam horas fazendo isso, só conectar o microfone ali e acabou, né? Seria legal. Comprar 3 iPhone, né? Só comprar 3 iPhone. É, bota. Exato. É isso. É. Não, é porque o André, um dia a gente tava gravando, né? Aí o Madison comprou o iPhone, né? Sim. Aí a gente tava gravando, pô, a imagem do iPhone é legal. Aí o André falou assim, por que vocês não compram 3 iPhones? Porque Falou verdade, um ainda caramba. tô o ano inteiro pagando a prestação, exato, imagina por 3. isso, né? É exatamente por isso. Mas quer Vender. falar mais, mano? Fala aí. Não, Isso acho que aí. é isso aí, É cara. basicamente isso, uma reclamação. acho que- Você tem, Acho que você a minha tinha maior uma marca do reclamação vitral- sobre o vitral. Até porque, não sei se você É sabe, isso. mas eu sou um cara bem tradicional. Normalmente É. eu escuto rádio, velho. Olha, sério? É, prefiro ouvir um jogo no rádio do que assistir o jogo na TV. É cara. mesmo, É mais cara? emocionante, né? É muito mais emocionante. Cara, Você vê, rádio é muito legal, O cara né? solta a bola, já parece que vai ser um gol, mano. É verdade. entendeu? Os caras- Tá no meio de campo, É, exatamente. passou pelo meio de campo, por uns É. negócios, agora você Microfone, Vic. Exatamente, o Microfone, que Vic. acontece? Eu fico lá em casa fazendo as paradas, aí eu ouço o podcast de vocês porque ela tá ouvindo. Sim. E é mais interessante, ela ouve vários, inclusive. Ela ouve um pouquinho desse, ela vai lá, cansei. Depois ela ouve outro, depois ela volta. Sim. É, Não, inclusive a gente Fala no trouxe microfone, um... Vic. Ai, é muito difícil Inclusive falar a no gente microfone. trouxe um Faz radialista tempo aqui, né? Foi muito legal, assim. Foi muito legal. Que a cara. gente foi lá na nossa rádio divulgar o Cena à Vista, um evento que a gente ia fazer. E eu fiquei assim, eu sempre curti rádio, assim, né? Essa ideia de falar e o cara, ele tem um time ali, né? No podcast a gente precisa fazer isso um pouco, que é de preencher, né? De não deixar um espaço e tal. A gente joga uma pergunta, às vezes o convidado para de falar do nada, né? A gente fica assim... "Ai, Quando caramba, faz uma pergunta, tem que ele jogar." fala sim. É, fala assim, você elabora uma baita pergunta, ele fala assim, não, eu fiz isso mesmo. E para. Meu Deus. Nossa, Muito dá bom. aquele, Que legal. parece, Que sabe legal. aquele frio na barriga quando o carro ele sobe um pouquinho, você sabe aquele frio aqui na barriga? Dá esse frio na barriga, tipo assim, caraca, eu demorei um tempão para elaborar essa pergunta, tem que fazer outra. Mas enfim, a gente trouxe um radialista e aí ele faz esse rolê, né, de quando a gente foi lá divulgar o Cena, tava ele e uma outra, o Ed e a Sandrinha. Aí eles
Cara, eles são muito profissionais, assim, é muito legal. Esse rolê, eu tô falando por causa desse rolê que você falou, né? Que é muito mais emocionante, assim. Você ouvir no rádio, a pessoa completa fala não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela dá um salve pra uma pessoa do nada. Aí você é dona de casa, e eu, vamos ouvir agora a música tal. E você fica super entretido, né? Isso é muito legal. Só um parênteses aqui. Já pode começar a falar dos episódios? Pode Pode vamos começar. lá, E eu falei todo já, mundo inclusive, tá falou, vendo? E eu ia falar disso, né? Que eu fiquei muito emocionada no episódio da Júlia Ribas. Eu até falei isso naquele que a gente gravou. E tem alguns episódios que me emocionam, mas assim... Eu lembro que eu estava lavando vasilha quando eu fui ouvir o episódio do Sadler. É Sadler mesmo que fala, né? E aí ele começou a falar sobre filho, sobre campo missionário, aí contando a experiência dele com o filho. E aí ele começou a levar aquilo para um lado pessoal. Só que era uma coisa que Deus estava falando comigo há muito tempo sobre isso, de tipo assim, olha... Você não pode passar o resto da vida num lugar que vai ter 1 milhão de pessoas igual a você. Por que você vai fazer isso? Tal? E ele falou especificamente isso. Então, tipo, sabe, na hora que ele falou, eu lembro que eu estava lavando vasilha, aí eu parei e falei, velho, eu vou escutar tudo de novo. Aí eu coloquei o episódio, o podcast do começo, comecei a escutar de novo. Falei, cara, é isso, sabe? Tipo assim, e todos os episódios missionários depois, né? Porque depois dele a gente fez a playlist missionária, né? Sim. E eu recomecei a escutar. Porque, gente, todos os episódios sobre missões, eu acho que é um negócio que, tipo, sabe? Se você não fica emocionada, eu não sei, eu sou muito louca, mas é muito emocionante ouvir eles contarem, né? Depois o Ronaldo da Kadosh, contando sobre a missão e contando sobre tudo que eles vivem e tal. E aí eu lembro que eu ia postando os rios, as coisas que a gente fazia, eu fui na página deles e a bio era, tipo assim... a missão é para aqueles que aceitaram o evangelho e têm coragem, né? Tipo assim, então, é para todo mundo, é para a gente na vida, no cotidiano. E essa era uma visão que eu não tinha, sabe? Uma visão para mim que missionário é isso, é quem vai para o campo, é quem pega as roupas, sai de casa. Isso é ser missionário. E hoje eu consigo até reconhecer, sabe? O trabalho de pessoas na igreja, né? A gente tem pessoas que trabalham na nossa igreja, a Juma especificamente, que trabalha na nossa igreja lá. E aí, hoje, eu olho para o trabalho dela e falo, cara, ela é uma missionária, sabe? Ela volta para a casa dela, mas o que ela faz, ela visita as pessoas, aconselha as pessoas, fica lá o dia todo só se preparando para receber e ajudar, e levar, e evangelizar, e panfleta, e busca gente, vai e bate na porta da pessoa, pergunta se ela quer um estudo. E, gente, esses episódios, para mim, me abriram o olho de uma forma assim, inexplicável, sabe? Então... é isso, depoimento, senão vou chorar. Pra mim, a melhor parte do episódio do Sadler é quando ele fala de enviar o filho dele pro campo. Sim, que ele fala que ele falou com Deus, é muito difícil enviar o próprio filho. Aí Deus falou, eu sei. Eu sei. Muito bom. Na hora que ele falou isso, é muito difícil enviar o próprio filho. Eu falei, você não se fala isso com Deus. Pra que vai falar isso com Deus? Mas assim, eu achei muito impactante isso, sabe? Eu sei. Agora, esse episódio com a Júlia Ribas também, que é passado, né, gente? Mas, tipo, já faz muito tempo. Mas foi também muito emocionante. Porque vocês jogavam uma pergunta pessoal para a mulher e ela simplesmente, não, mas o evangelho... E aí Jesus... E ela, tipo assim, ela não completou nenhuma das histórias sobre a vida dela no episódio. Porque ela só queria falar de Jesus. Tipo, ela começava, porque uma vez eu tive tal coisa e conheci uma pessoa. Mas aí, gente, Jesus é bom. E aí Deus, sabe, ele entra na nossa vida e ele... transforma. E aí esqueci a história e ninguém sabe o que aconteceu na vida dela, porque ela só falava de Jesus. E é tão emocionante, sabe? Eu vi gente crente há muito tempo falar com essa emoção do evangelho, sabe? Falar com esse mesmo entusiasmo, assim. Isso é bem maneiro, velho. E assim, você falou nesse dia do Ronaldo aí, né, que eu tava participando da gravação, e assim, foi um dia que eu tava muito assim, pensando na juventude aqui da Terceira, e eu fiquei pensando assim, nossa, assim, como é que seria, assim, tipo, pegar a galera, os jovens, assim, a gente ir lá pro sertão, assim, ia ser uma experiência massa, assim, eu tava pensando, mas assim, você falou, eu também lembrei que foi no mesmo dia que gravou com o tio Uli, não foi? Sim. E que, cara, assim, era uma figura assim, da infância, sabe? Tipo, que eu pensava, assim, que, assim, tava perdido em algum lugar do passado, assim. Mas o cara tá lá e ele levou os bonecos. Eu não fui uma criança gospel. Como é que é? Oi? Eu não fui uma criança gospel. Você não conhece o mas tio Uli? Você não morava em BH. Te falta uma festa dos milinguis. Gente. Aqui, quando você tiver a sua festa dos milinguidos, tudo vai ficar bem. Tá? Vai também, se né, consertar na vida, né?
Mas é porque, assim, mesmo que se você não fosse crente na infância, que era o caso da sua família, assim, sua família ainda não estava na igreja. Mas, assim, no mínimo, se você morando em BH, no mínimo você teria passado, assim, visto mudando de canal, porque tinha reprise o dia inteiro. Porque tinha o horário do programa, mas reprisava 3 vezes. BH, pra você ver o que Deus faz na vida da gente. E agora? Agora você tem que maratonar os episódios do Tio Uli. Pois é. Mas são tão bons, Você né, tem que compensar agora, José. E agora, né, José? E agora? Não, a gente tava falando aqui de produção mineira, né? É um negócio assim que é de BH, né? E cara, como é bem feito. Ele fez aquela... É tipo, não sei se dá pra falar que é uma sketchzinha, né? Mas do boneco que ele foi viajar. E... A piada que a Júlia Nossa, gosta. muito bom. Gente, essa piada foi por causa de mim, hein? Ai, eu tive a honra. meu Deus. Não por causa de... Tipo assim, era uma piada que era marcante na minha infância. Eu achava muito engraçado. E a Elisa também. Muito então, hilário. aí quando ele falou que é o Tio Uli, eu falei, ai, que tinha uma piada, não sei o quê. Aí, gente, então, de nada, tá? Você, do Vitral, que teve acesso a essa piada maravilhosa, de nada. Era aquela do eu também fui lá, tipo isso. Essa é Já muito tinha boa. saído de lá. Perfeito. É muito bom. Sabe que é muito louco? É porque assim... Não explica a piada, vai lá ver. Vai lá ver. Não, Tá vai na lá ver, é entrada péssimo. do... Vai ser abertura do... todo mundo assim, tipo aquele você constrangimento, assiste, tentar. Né? Você assiste o negócio, você fica assim, pô, o cara, boneco, vem Eu não conhecia, por exemplo. Aí eu fui conhecer, beleza, é um trabalho, legal. Vi por cima. E aí eu não conhecia, infelizmente. Peço até desculpa. Peço até perdão aí. Mas, cara, eu fui trocando ideia com ele lá, né? Assim, quanta história, quão inspirador. Ele falando de como que começou, né, a trajetória dele. Ele abrindo mão de uma carreira na HP e tal. Ele contou lá, ele falou. É porque, tipo assim, ele falou que como era pra falar bem, né, aí podia. Porque ele só falou coisa boa, porque a empresa apoiou ele pra caramba, cedeu verba pra ele fazer, né, o rolê lá. Foi muito legal. É porque ele tava falando assim, da empresa que eu trabalhava, não sei o que. Eu falei, não, mas você tá falando bem, pode citar ou não. Porque, assim, a galera de televisão tem um negócio de você não poder citar a marca. Então, ele sempre pergunta assim, não pode citar tal marca aqui e tal, porque a televisão tem isso. Você não pode citar uma marca se não for patrocinado. Só que aqui não, pode citar a marca que você quiser, né? Depois a gente liga pra eles pagar a gente. Inclusive, o HP tá patrocinando a gente. Obrigado, HP. Só fazer um comentário, gente, que eu acabei de lembrar que eu participei do programa do Tio Uli, tá? Sério? Quando eu tinha tipo uns 12 Caramba! anos, eu fui e fiquei. As criancinhas que ficavam sentadas Celebridade lá. é diferente, gente. Então, eu tava Celebridade lá, é eu tava diferente. lá. Nossa. Celebridade no nosso meio, pessoal. É como basicamente isso. Era meu sonho. Era meu sonho também. Como que é essas coisas, né? Eu tava pensando que, assim, o podcast, ele dá umas oportunidades pra gente que é sensacional. Porque, por exemplo, vocês entrevistaram meu tio, né? Meu tio Ivan. E eu nunca tinha tido uma conversa daquele estilo com ele. Olha só, então, tipo legal. assim, eu conheço a história, eu sei porquê e tal. A gente, né? Ele sempre naquela insistência. O tio Ivan, eu não sei, é da Claves Brasil. Sim. E aí, não sei. Ivan Ferreira. Tio, eu acho que ele só chama Ivan, ele chama tio. Sim, perfeito. Tio Ivan. Tio Busca Ivan. lá. Vitral tio Ivan. E aí, tipo assim, a gente sabe da história e sempre rolou uma insistência com essa coisa da adoção, dele falando pra gente ter cuidado. Eu lembro que a gente tinha um grupo uma vez que alguém mandou uma figurinha e aí ele fez eu era nova, sabe? Isso me marcou, porque ele fez um textão e saiu do grupo e falou, olha, eu não acho que isso... Só que era uma figurinha normal, assim, só que era uma criança sendo zoada, assim, tipo, era um menino dançando, meio peladinho, assim, uma coisa de figurinha de WhatsApp, sabe? E aí ele fez um texto e falou, olha, porque vocês não sabem quem é essa criança, vocês não sabem por que gravaram esse vídeo e tal. E saiu do grupo. E aquilo me marcou, sabe? Tipo assim, como uma coisa, tipo, nossa, por que meu tio fez isso? Sabe, que coisa, assim, né? Realmente, eu não sei quem é essa cuidado, né? criança, Muito grande, assim. né? E eu lembro que na época isso, tipo assim, isso me chocou. E na hora que eu vi vocês conversando com eles, vocês fizeram tantas perguntas que eu queria fazer, mas encontra na festa de família, eu sei da história, a gente se conhece. Então, sabe, fica aquela coisa, a gente se vê para falar de outras coisas. E aí, quando vocês sentaram com ele na mesa e ele contando ali sobre prevenção, falando as coisas, e você fica tipo, nossa, ele é meu tio e eu nunca tinha tido essa conversa. É uma Então, grande muito oportunidade, verdade. Sim, é muito legal, assim, de várias pessoas que a gente já recebeu no Vitral, de ver assim, o tanto que a pessoa tem um empenho, assim, que está doando a vida dela para aquela causa, né? A gente viu isso em muitas pessoas. O tio Uli,
Quantos anos aí? Tio, ele 30, sei lá? É assim, só de programa de televisão é 20 anos, mas Sim. ele já faz coisas com bonecos há 40 anos. 40, Então, ele já olha isso. trabalhava na HP, ele era alto executivo lá dentro da HP e começou a fazer alguns projetos sociais, assim, né? Então, de Parecendo Ana evangelísticos Maria e tal. Braga. Pô, E muito aí, louco. assim, é engraçado, assim, não, tem Nas- interação nas do revistas. Benjamin com o Louro José, né? Isso é muito exato. legal. Isso é um crossover. É assim, um crossover, um baita crossover. Maior do que Marvel. Mas só faltava, assim, ter o Xaropinho, É verdade. Esse o trio, Louro né? José e o Benjamin, Esse entendeu? trio, ia ser legal demais. Ia ser legal Não, o demais. Xaropinho, o cara que faz é pastor, né? A gente tá querendo trazer ele aqui no vitral, né? Mas assim, o Xaropinho não é, né? É, o Rato não. Sim. Mas o... Rato não. Mas- Não, mas assim, mas só concluindo? Sim. Tipo, o tanto que, assim, ele deu a vida dele ali nessa causa que ele tá lutando, assim, né? Com as crianças, né? Contando histórias e tudo mais. E não só na TV. Na TV é uma parte do que ele faz. Ele já tá, e assim, antes de ir pra TV, ele já tinha 20 anos que ele tava, assim, subindo o morro de favela com os bonecos dele, aí indo no Ele tem asilo. quantos anos? Ele tá com 60 e poucos. Ele tem uns 60 e Uma poucos. vida entregue à parada, né? É assim, aí outros caras, né, o Ivan também, o tio da Vicky, né, com a Claves e tal, com a questão de prevenção ao abuso infantil, que tá aí, assim... Acho que 20 anos, algo assim. É, muitos anos. Tipo assim, é uma coisa que é engraçado porque ele tem outras profissões. Tipo assim, ele fez faculdade de uma outra coisa. Mas né? tudo tá conectado. Mas entendeu? Se conectou. Porque ele. Sim, ao Tipo longo assim, do ele tempo, falou: né? por esta causa, eu me ponho de joelhos. né? Sim. Por esta causa, então é por esta causa. E, tipo É. assim, a pessoa vive aquilo de peito aberto, sabe? Tipo, Sim. Outros caras, o tio Pedro, que a gente trouxe também, assim... Verdade. Tio Pedro, assim, na época de Noé, ele já tava lá com o Noé... Perdão, tio evangelizando. Pedro, por essa piada. desculpa. Não, assim, mas Respeito, ele é tão, assim... Sacanagem, é. Ele Mas é tão ele- jurássico mesmo, assim, de questão... é uma pessoa além do seu tempo, né? Porque você conversa com um cara, você fala, ele nasceu semana passada, que é um jovem. É, muito Mas assim, tem disposto, várias né? histórias, tipo assim, a disposição do vamos trabalhar, vamos fazer, vamos pregar o evangelho, vamos não sei o quê, e como se fosse um jovem. Assim. É verdade, Sim. verdade. Muito disposto, assim, e dá um coro na gente, assim, né? De pensar em relação a essa disposição. Muita história de já ter feito também. É um cara que não ficou só nessas ideias, assim, né? De missão, a missão é legal e pá. Mas que tem muita história na prática, né? E tá muito interligado a Jocum aqui em BH, né? A história dele se confunde com a Jocum BH, né? Eu acho até Brasil, né, cara? Porque Brasil assim, também, ele né? roda... ele roda o Brasil todo com... Assim, não só o Brasil, né? Ele roda o mundo, assim. Ele viaja o mundo inteiro Sim. pregando, assim. Vai pra África, pra Ásia, pra Europa. E assim, Brasil... Eles têm alguns projetos, assim, e ele se tornou referência, né? Então, e a Jocum tem isso da galera vir fazer o treinamento primeiro. Então tem muita gente que vem aqui de vários lugares do mundo pra cá, é treinada por ele, depois é enviada, né? Faz os práticos em alguns lugares, enfim. Então... Oi? Aqui em BH? Sim, a base Gente, dele é BH aqui. É sim. nóis. Não, e ele nem é mineiro mesmo, né? Ele veio do... Ele é nordestino, eu não lembro de onde ele Ele é era. Puxa, eu nordestino. não lembro. Sim. Mas uma coisa legal, né, do legado do tio Pedro e da base em si é que a base da Jocum, aquele negócio que tem um negócio aqui em BH. A base da Jocum de BH foi a primeira do país. Então ela foi fundada em Interessante. Contagem. A primeira base da Jocum no Brasil começou e foi a base referência por muitos anos também. Legal. Hoje que é Curitiba, né? Mas a própria base, que é a base do tio Pedro, ela tem um legado muito grande de missões no país. Que legal. E o tio Pedro, eu lembro que assim, do que ele tinha falado, tipo, ele chegou, a Jocum tinha alguns anos que estava aqui, né? Então assim, a Jocum chegou, se aqui é a primeira, então... Há pouquíssimo tempo, tipo assim, né? e ele tá no Jocum, e tipo, tá 30, desde 40 o anos. início. Então assim, a Jocum chegou no Brasil aqui e ele já estava quase que desde o início, né? Outro cara também, né? O Marcelo Galberto, que a gente também recebeu. Nossa, foi uma aula, né? De história da igreja brasileira e da música cristã brasileira. Eu que sou um cara, assim, pirado na história da música cristã brasileira. As coisas que eu li nos livros lá, ele tava falando como que eram os bastidores disso, né? Então, tipo assim, o álbum que eu ficava lá em casa escutando e pensando assim, caraca, que marcante. Ele falou assim, eu tava lá quando compôs essa música. Caramba, que loucura, Simples né? assim, né? Só isso. Ele falando que
compôs, ele tava lá quando o cara compôs de Vento em Popa, quando botei ele foi o compôs primeiro de a Vento ouvir, em Popa, né? primeiro a ouvir. Então é um cara que não só sabe a história, mas presenciou, né, a Sim, história sim. sendo feita. E assim, em relação à música, ele contou até a questão do movimento gospel, né? Sim. Tipo, ele tava na reunião Isso. que decidiu usar a palavra gospel aqui Isso. no Brasil. Exato. Tipo, vamos fazer um evento, pô, a gente precisa de um termo, tá? Gospel, vamos usar o termo gospel. E ele participou do início do movimento, assim, né? Ele até, assim, levantou algumas Do nosso críticas, ministério. né, ao movimento que rolou. Ao que rolou depois e tal, assim, mas ele estava no início, assim, os primeiros anos, todo. Então ele viu a história da música cristã no Brasil, ele participou dela, né? E o Som do Céu, então, tem quase 30 anos, né, que eles promovem. E a MPC no Brasil, a MPC chegou depois de tipo uns 15 anos, ele se tornou presidente e está aí há Sim, quase 40 anos de presidente. muito tempo. Muito Né? tempo. E eu ia falar, assim, de como que é o homem, né? Porque eu ouvi o podcast, aí eu fiquei, tipo, cara presbiteriano. Porque eu já tinha visto ele lá, ele é do nosso presbitério, né, e tal. E a gente, tipo, não, é legal, mas, tipo assim, é porque, tipo, os caras tudo lá de terno, e ele lá com aquela camisa. Florida, né? Gente. Massa demais, você tá Cara, doido. que legal, mas como que deve ser, né? Aí, pouco tempo depois, foi o nosso congresso e ele pregou. Gente, o negócio, o homem pregando, você ficava assim... ele batia, mas assim, Gente. ele falou uma frase que foi muito... Porque ele é todo fofinho. Todo assim, no gente jeitinho boa, dele ele é falar. todo gente e ele, boa. Só que, tipo assim, ele é fofinho, mas ao mesmo tempo ele tá Sim. metendo... apanhando Confrontando. mesmo. Confrontando mesmo, Sim. sabe? Aí ele foi e falou assim, é porque às vezes o evangelho tá aqui, né, gente? Mas ele não desce pra cá. E eu fiquei pensando nisso, porque era uma frase, se fosse um cara, tipo assim, sabe, super de terno ali falando, eu ia doer. E aí, doeu ele falando. Mas aí ele ainda fez o gesto, sabe? O negócio do ser bonitinho. Falou de um jeito juntou. diferente. Aí, pra mim, falei, juntou a imagem, o visual com um negócio que já tava doendo no ouvido. Pronto. É Sabe? porque E foi tão legal. essa pregação foi de um congresso que a gente teve no nosso presbitério, e aí trocou os pastores, assim, tipo, um foi pregar na igreja do outro, e aí na nossa igreja foi o Marcelo Galberto. Nossa, gente, tá Graças lá, a viu? Deus, viu? Quem quiser apanhar, é só ir lá no nosso Facebook da igreja, da Nona Igreja Presbiteriana, e também tomar o seu couro, entendeu? É isso. Muito bom. A gente, se vocês quiserem falar, pode me parar, tá? Fica à vontade. A gente tá falando de gente distante, mas eu até abri o YouTube aqui do Aham. Vitral pra gente falar de mais episódios, né? A gente tá falando, assim, de gente não distante, né? Porque eles estão pertinho de nós, mas Daniel, cara. O episódio do Daniel, um menino, tipo assim, nossa idade, tava conversando ali, tipo, não que os outros não tivessem, mas eu falo assim, sabe? Cara, o menino da nossa idade falando aquelas coisas. E eu Daniel pensando, Câmara é um caraca. talento mesmo. E ele fala, não, no dia que eu vi ele na FEFIC, sério, eu não tive coragem de falar nada, assim. Eu não vou me eu só falei, e ele E aí, no livro do beleza. Madison, muito bom, muito bom. Porque, Sim. tipo assim, eu falei, eu não vou falar Sim. nada com esse cara, porque, tipo assim, o episódio você escuta, você fala, nossa, eu não devia ter escutado, porque esse menino bateu tanto em mim, velho. Você bateu mesmo, assim, ele reflexões, tudo voltado ali pro cristianismo, porque ele ampliava o assunto, igual quando vocês falaram de política, e ele... E aí, porque os evangélicos, a gente tem que se posicionar, e aí a gente, como igreja, a gente falhou nisso, mas agora eu... Sim. Cara, como que pode sair tanta coisa boa assim? Tipo, É verdade. E é legal que o Daniel, ele falando da plantação de igreja e tal, e o olho dele enche de lágrimas, assim, né? Na gravação não pega, assim, mas a gente Tá tava vendo... apaixonado, né, A gente mano? tava vendo Muito o olho legal. dele, assim, cheio de marejando ali, assim, ele falando, não, a gente tem que ir lá, cara, pregar o evangelho para aquele isso povo e tal. E a gente viu isso, né, assim, de o vários Heitor que também foi vieram, assim, gente. né? Sim. Eu senti Com a essa mesma Beúna. coisa é Heitor mesmo, né? Sim. Da BU. Que eu senti essa mesma coisa nesse episódio da BU, porque ele contando assim, um jovem, um menino novo, tal, falando, minha esposa, e aí na faculdade, aí os meninos, e você vê assim a sede pelo evangelho, a vontade que eles têm assim, de levar esse evangelho para todo mundo, de apresentar aquele projeto, e tudo que eles falavam era a mesma coisa. Não, porque Jesus e tal, assim, a gente precisa falar desse Jesus, a gente precisa pregar o evangelho onde a gente está. Gente, só sabe Muito falar inspirador, disso, né? Que lindo. Não, mas tudo é isso também. Tudo é isso, que lindo. Não, muito inspirador, assim. Eu lembro que o Ronaldo, eu fiquei pensando assim, cara, igual esse pensamento que você falou, né? Pô, podia levar uns jovens da terceira, né? Eu falei, cara, eu preciso ir numa viagem dessa, assim, porque ele falava, e eu ficava pensando assim, cara, eu preciso de um trem desse tipo de imersão, assim, né? Em uma missão que tire a gente desse lugar de conforto
e nos faça perceber, porque eu lembro que era muito muito presente, muito forte para mim, um sentimento quando eu ia tava mais nessa pegada de missão urbana, né? Pregar na rua, por exemplo, pra gente que tava na rua mesmo, e tal. O meu sentimento era muito assim, cara, eu só tenho o evangelho, tipo assim, eu falar com essa pessoa ela é muito mais velha que eu, essa pessoa ela é muito mais, sei lá, experiente que eu, ela sabe muito mais que eu provavelmente sobre a vida, mas o evangelho é poderoso, assim. E aí quando ele falava sobre o Nordeste, né, sobre o norte de Minas e tal, tinha muito esse sentimento, assim, cara, quando você chega lá, é claro, existe um social, né, que eles fazem de estruturar o lugar e etc. Mas se você chegar para uma pessoa dessa com dúvidas, né, você precisa chegar lá para falar algo que seja relevante mesmo, né, porque a pessoa está em um contexto de muita crise, muita dificuldade, etc. Como é que você vai chegar lá para ela para falar de coisas fúteis, né? Então você precisa realmente falar de coisas que sejam grandiosas, né? E você precisa estar crente no evangelho para ir para um contexto desse, né? É isso, pode falar, mano. Eu acho top você falando isso aí, né? Que a gente enxerga o evangelho e tudo isso que Deus faz para a gente de uma forma grandiosa, mas a gente não pode esquecer de que, apesar disso, é uma coisa muito simples, cara. Outro dia o Ronaldo estava, o pastor Ronaldo, né, lá da Kadosh, ele estava dando a palavra no culto de quinta-feira lá na igreja, e a gente agora, mais recentemente, estamos com o hábito de levar uma mesinha lá para fora, colocar lá na rua, né, que a entrada da igreja ela é bem perto da calçada, assim, e ficar oferecendo oração para o pessoal pedir oração e tal. E aí eu pensei assim, cara, ele está falando de evangelização, eu vou testar esse negócio, vou parar o pessoal, que todo mundo passar aqui, eu vou parar e vou pregar para essa pessoa e tal. E aí eu lembro que passava uma pessoa e tal, eu oferecia oração e tal, aí todo mundo da pessoa não dava muito bola, outro também não. E daí a pouco parou um rapaz, ele tinha uns 20 e poucos anos, aí eu falei, eu quero deixar um pedido de oração aqui? Ele falou, quero sim. Eu falei, opa, ele deu bola. Eu perguntei para ele, você sabe qual é o plano de Jesus para sua vida? Ele falou, cara, eu acho que sei. Eu falei, é mesmo? Não, me diz. E aí, filho, eu apresentei o plano para salvação para ele, tipo assim, 1 minuto e meio, cara, né? Aquele negócio, não, Deus é tal, nós somos inimigos de Deus e tal. E ele falou, não, cara, que isso? Eu falei, pois é, cara, você pode deixar de ser inimigo de Deus agora aqui. Ele falou, Eu perguntei para ele, você já aceitou Jesus? Ele falou, não. Eu perguntei, você quer fazer isso? Ele falou, cara, eu nem sei como é que faz isso. Eu falei, não, vamos orar aqui e tal. E ele orou comigo lá, aceitou Jesus. E aí, beleza, continuei, abordei mais um casal. E aí o pessoal estava lá estacionando o carro, né? Eu cheguei, perguntei, fiz a minha abordagem, você sabe qual é o plano de Jesus para sua vida? Aí eu lembro que a moça ainda falou assim, tudo de bom. Aí eu virei para ela e falei assim, moça, te enganaram. Ela olhou para mim assim. Aí eu fui, apresentei o evangelho para eles também e tal. E eles começaram a me dar muita atenção. Eu fiquei um tempo ali conversando com eles. E eu fiquei impressionado que as pessoas realmente elas estão sedentas por isso, né? E que, assim, cara... E o evangelho é simples. Você não precisa dar uma aula de teologia para pessoas. Você chega para ela e fala, olha, Deus nos criou, nós somos inimigos de Deus. Ele está vindo para nos destruir porque nós somos seus inimigos e... através de Jesus, nós podemos ser seus filhos, cara. Então, só isso. E eu acho que, assim, a gente tem que ter responsabilidade mesmo com onde a gente está, né? A gente não pode achar que o Brasil está ganho. E às vezes a gente acha que não tem pessoas, assim, né? Nesse nível. Mas eu lembrei da história que você contou, amiga, sobre você dando aula no departamento infantil, que a menininha... Pode contar, você vai contar melhor que eu. Tem... Legal, né? Lá na igreja é breve catecismo, né? Aí a gente dá as aulas e tal, só que... Catecismo ela gosta, sacramento não. É nova, né? Essa palavra é nova, né? Tá bom. Aí, dando lá a aula, aí coloquei os meninos na mesa e tal, aí comecei a aula tranquila, de repente, aí eu não lembro o que foi que eu falei, mas ela falou assim, mas quem é Jesus? Aí eu olhei para trás, o filhinho do pastor olhou para ela, porque tinha, tipo assim, 4 meninos na sala e ela. Ele olhou para ela e falou, o quê? E eu olhei para trás e falei, pronto, né? Já era catecismo. Aí eu... não, mas... Olha, até comecei o vitral. Aí boa eu... música. Você não sabe que é Jesus? Não, Jesus morreu na cruz. Jesus é o Filho que Deus enviou. Enviou. Enviou para quê?
A gente Sério, precisa dar ela uns fazia passos perguntas antes, assim. né? Aí eu fui explicar a criação e tal, no sexto dia. Mas não é Aí muito não sei doido o que quê. às vezes, quando você recebe umas perguntas assim, você também entra num lugar assim, cara, eu preciso firmar melhor isso, assim, trava, porque Eu não sei o básico. isso é né? tão básico para, às vezes é tão básico pra gente que a gente é confrontado às vezes nesse lugar, ou confrontado ou perguntado, né? E a gente fala assim, cara, será que eu sei isso mesmo, assim, ou eu só aceitei essa verdade, né? E Isso é importante. isso é até... Deixa eu terminar, né? Nós entramos, pode falar. Não, mas era isso, é porque eu queria falar sobre essa história, né, da menina. Tipo, a gente acha que... Não, mas pelo menos, as pessoas pelo menos sabem quem é Jesus. Às vezes não. Né? Às vezes tem uma criança que os pais nunca falaram nada sobre Jesus pra ela. Então, assim, a gente tem que ser responsável, né, de levar o evangelho. E ele completa, né? Por exemplo, outro dia eu fui conversar e um menino da minha igreja, cara, de 11 anos, a gente foi falar, né, e tal, tava conversando com ele. Aí chegou no assunto de que ele se ressuscitou, né? Aí, tipo assim, ele parou do nada. Aliás, a gente não chegou nesse assunto, a gente tava conversando sobre a Bíblia e tal. Ele virou pra mim e falou assim: já acharam a caveira de Jesus? A caveira, Aí eu virei pra ele e falei: Olha não, só. Jesus ressuscitou. graças a Deus que não, né? Ou não, mano, Jesus ressuscitou. Se achar vai Aí ser ele, complicado. não, mas ele não ressuscitou, tipo, achar é ele dureza. ressuscitou, mas ele não ressuscitou, ele ressuscitou. Aham. Eu falei, não, meu querido, mas Ressuscitou. a sua dúvida é muito válida. Tinha um apóstolo. Primeira Vem João cá. fala sobre isso, hein? É, exatamente. Umas Tinha um apóstolo que ideias. chamava Tomé. Ah, é. Ele também teve essa dúvida. Mas Sim, é justo. E é Mas é legal, né? Que, tipo assim, essa dúvida é justa mesmo, tipo assim. Porque às vezes essas dúvidas ficam na cabeça das pessoas, até velhas, e elas nunca têm a oportunidade de sanar essas dúvidas, né? Isso prova a necessidade, assim, de pregar o evangelho para os nossos filhos. Eu brinco muito isso, né? Que a gente não tem filho, mas sempre que tem alguma coisa de criança, eu falo, olha, eu sei de pessoas que mudaram a minha vida. Sim, legal. E assim, os meus pais eram crentes, então eles tiveram, assim, da forma deles, eles ensinaram a ser crentes, mas eu tive também pessoas de fora que não eram os meus pais, ou seja, que não tinham a menor responsabilidade comigo, mas que me motivaram a ser quem eu sou. Então, tipo assim, eu tenho certeza que posso não ser a primeira, né? Eu não sou mãe de ninguém, não sou responsável por ninguém, mas eu posso ser a pessoa que prega o evangelho. Então, meu tio Ivan é quem me ensinou isso, né? Ele falou uma vez numa pregação, eu nunca esqueci, que ele falou assim, vocês tratam... Ele nem estava falando sobre pregar o evangelho, mas ele falou assim, vocês tratam as crianças ao seu redor como se elas não fossem gente. Vocês chegam e cumprimentam todo mundo e não cumprimentam elas. Olha que legal. Então, não é assim que se faz. E ele ensinou pra gente que quando você chega num lugar, você cumprimenta aquela criança como você cumprimenta uma pessoa. Você pode brincar, porque ela é uma criança e tal, mas cumprimente ela, mostre para ela que ela é importante, que ela faz parte, que ela está ali naquele ambiente. E o evangelho, a pregação do evangelho é isso, porque existem crianças ao nosso redor que não conhecem o Senhor. E essa faz toda a diferença, desde criança, entender que Jesus ressuscitou em carne e osso. E a caveira dele não está aqui. Elas precisam saber. Porque às vezes a gente fica falando coisas que a gente sabe, tipo, Jesus ressuscitou. Tipo, é óbvio, e pra né? ela, Tipo tipo assim, assim, né? mas ninguém me falou que ele morreu na cruz porque eu não fiz nada, velho. Sim. Tipo assim, por Tal. que eu fiz pra esse homem morrer por mim? E isso que eu falei a gente não pode achar que o Brasil tá ganho, aí às vezes o crente ouve falar, mas eu não acho isso. Mas se eu não prego o evangelho, eu tô vivendo Tá assim, agindo como tal, como né? se tivesse, né? E esse negócio de caveira de Jesus me faz pensar também assim, que às vezes falta uma conexão. Eu acho que a ideia do vitral é também de trazer, né, essa conexão. Porque às vezes a gente não conecta a vida, o cristianismo, com o tudo, porque ele é o tudo da nossa vida. Então, assim, a gente não dá pra na igreja eu achar uma coisa, na escola eu achar outra, e na faculdade eu achar outra, e no trabalho não dá, porque é a vida inteira, né? Então, eu acho que é muito isso. A gente tem que... a gente não pode viver essa dualidade, né? Não dá. Vidas compartimentalizadas, né? Você vai falar? Fragmentadas. Tem o episódio que mexe comigo também, que é o da Ana Heloísa, porque eu sou muito fã dela, assim. As músicas dela mexem muito comigo. Eu entrei no casamento, na verdade a música não é dela, né? É do Stênio, né? A música Muralha. que ela gravou. Mas eu Muralhas. conheci através dela, então pra mim é dela. É dela, Desculpa, sim. Stênio, você perdeu. Tomou posse. Mas
as músicas mexem de verdade comigo, sabe? Então, quando ela veio pra contar a história dela, e aí, sabe? Tipo assim, a pessoa Que é um entregou a episódio de vida. missões também, né? Episódio de missões. Que ela veio A como menina- musicista, Mano, mas assim, é uma tipo, missionária. A ela- Vera, tipo assim. eu fico pensando, A Vera é ótima, né? Ana Mas assim, Heloísa. integral, em tempo integral e pá. Não, então é muito mas doido. aí, tipo assim, você pensa, podia ser uma pessoa que fala assim, você é cantora. É, eu sim, vou teria fazer tudo isso pra aqui, ó, ser. eu vou ser E eu vou falar, cantora, galera, e- tipo assim, o nível técnico de voz da Ana Heloísa é altíssimo, assim, sabe? Nossa. Isso é muito doido. Então ela é realmente uma pessoa que estuda, assim, você ouve ela cantar pessoalmente, é daquele jeito, assim, tá lá no CD. E essa entrega, né? E ao mesmo tempo ela falar de como que ela passou por esse processo de ver que a missão é que era o caminho dela. Sim. E ela tá lá. Muito legal. Pra ela tá tudo conectado, né? Assim, Sim. Ela já tá nos dois caminhos quase que ao mesmo tempo, assim, né? Do início ali de juventude, já tava ali com missão e música e tal, e as duas coisas elas conectam e ela tá lá com os ribeirinhos e indígenas Sim, cantando ela lá pegou com até eles Claro, é. e tal. aquele negócio de... Leishmaniose. Né? Ah, sim, verdade. Sério? Recentemente, Teve né? isso? Melhoras Ela pra ela, pegou inclusive, isso, e verdade. ela postando e tal. Então, tipo assim, você vê a pessoa, tipo, que encarou a missão. No sentido assim, porque quando ela postou isso, eu fiquei pensando, por que essa menina não voltou pra casa? Oh, meu Sim. Deus, Senhor Jesus. Mas, tipo assim, ela, tipo, eu tô vivendo isso aqui, tô de repouso, e aí tô aqui, minha mãe veio pra missão comigo. Bom demais. É verdade. Parecendo o missionário lá da igreja, que ele tava em Moçambique, a gente teve que buscar ele de volta pra ele não morrer, porque ele deu 14 malárias. Sério, caramba. 14, fora as dengues e as febres amarelas, no plural mesmo, que ele teve várias. Amarelas. Aí o pessoal falou, tipo, cara, não, volta, não dá mais. Caramba, sim. Porque na antimalária, se você sobreviver a primeira, a segunda, tchau e benção. Ele deu 14, ele 14. meteu 14, caramba. Nó. E a gente tá falando disso, né? De evangelho, de levar o evangelho. Então a gente já pode começar a falar do tanto que a gente apanhou no episódio do Tim Keller. Poxa, Que eu por terminei favor. de ouvir assim, até mancando, velho. Não, assim, Nosso eu tô PG. preocupado. Eu tô preocupado com a Vitória, porque tem que ter um número aí de, tipo assim, delegacia da mulher, alguma coisa assim, porque você tá apanhando muito, Não, velho. deixa eu explicar Que isso que tá acontecendo? Eu fico falando isso até com minha conselheira bíblica, que eu falo pra ela assim, eu vou lá pra você me bater. Porque assim, gente, a minha única oração pra Deus é assim, Deus, eu quero ser crente, cara. Só isso que eu quero ser. Porque eu converso com esse povo e falo, nossa, eu tenho muito a melhorar, sabe? Eu só queria ser crente, sabe? Mas é legal, assim, porque a gente ouve esses episódios e eu acho que quem ouve com o coração aberto mesmo, assim, realmente é muito confrontado, assim. A gente que tá ali, né, ouvindo aquilo em primeira mão, assim, a gente é muito confrontado e inspirado, né? Acho que é uma mistura, assim, né? Tem algumas histórias que a gente ouve lá. Cara, eu saio meio, assim, constrangido mesmo, assim. E eu acho que quem ouve também em casa sai constrangido também. E nesse lugar de... Realmente a nossa vida é uma vida integral, né? Então não dá para compartimentalizar a fé, colocar ela só em um lugar, colocar ela só em um aspecto. E é por isso que o Vitral, tipo assim, tenta levar essas expressões diversas, né? De profissões e por aí vai, de arte, de atuações, né? Eu acho que isso traz uma experiência muito completa, assim, né? Da visão. Tipo assim, o cristão ele precisa ter uma noção do que ele... Não é que ele precisa saber tudo, né? Mas em quais áreas você atua hoje e em quais você se preocupa em atuar de uma forma crente, assim, né? Às vezes ele só se preocupa em, sei lá, ir numa boa igreja, às vezes. A gente pode e o entrar resto até nos episódios de sociedade, né? Aquele Sim, episódio legal. das meninas que é a Ananda e a... Como é que ela chama? Maíra. Maíra, eu sempre sei Maíra. o nome dela. Mas, cara... É muito legal. simplesmente, tipo assim, todos esses, né? O episódio lá na Do frente, Origem, sociedade. Instituto Origem é o trabalho delas, viu? Tipo assim, as pessoas, Muito não, nós legal. precisamos ajudar, a gente precisa fazer alguma coisa por essas pessoas, não tem como ficar aqui na igreja e não, nós vamos levar o evangelho através de uma ONG. Isso, Não, vamos abrir uma ONG, vamos. É. E vamos lá, e o projeto começa a acontecer. Não, é muito legal, porque eu fui lá conhecer o trabalho, né, das meninas. E assim, a gente tem uma coisa em comum, algumas pessoas que têm se encontrado nesses projetos, que é assim, a gente faz a coisa com o perrengue mesmo, sabe? Então, tipo assim, as pessoas que vêm aqui ver um rolê, tipo assim, a gente vai montando os negócios, e pá, e vê como é que dá, não sei o quê. Aí eu fui lá, né, no Instituto, conhecer o Instituto das Meninas. E aí, assim, elas contando, né? Não, porque é difícil, papapá, não sei o que, é muito complicado.
às vezes dá uns negócios errados. Aí elas falam, aí fura o pneu do carro, não sei o quê, não sei o quê. E aí elas contando isso, aí de repente, pô, houve um barulhão. Elas, caramba, não, graças a Deus, não é nada não. Seguiram. De repente começou a aumentar o barulho. Pô, o pneu furou, assim. Tipo, foi uma coisa tão doida, porque a gente tava falando disso, dos perrengues, aí tudo muito difícil e tal. Você tava no carro? Eu tava no carro, e aí o pneu indo furou pra mesmo. lá. Nossa. Sabe? Elas tinham me dado uma carona no meio do caminho pra eu ir pra lá. Ô, Bruno. Véi, A muito culpa doido. é sua, velho. Não, mas a culpa não é minha, porque elas estavam contando exatamente que isso já rolou outras vezes com elas, sabe? E o quanto é difícil. A gente tava brincando que assim, cara, parece que Deus escolheu o modo difícil pra gente, porque é tudo complicado, às vezes dá errado mesmo e tal. Mas pra falar dessa coisa assim, cara, é muito difícil, mas elas prosseguem, assim, sabe? Elas continuam. Apesar do perrengue, existe uma coisa tão clara na cabeça delas que o que elas fazem tem valor. Aí a gente continuamos, teve que trocar o pneu, aí teve que comprar outro pneu, porque o pneu rasgou. Foi uma loucura, assim. E aí elas contando, assim, de todos esses perrengues, mas porque a gente vê, tipo assim, um projeto grande, né, uma coisa rolando, a gente não tem essa noção, assim. Mas eu acho muito importante a gente se conectar com pessoas que estão fazendo essa coisa apesar de tudo, né? Apesar de pensar que a Sara quiser falar dos perrengues da FEFIC, inclusive. Muitos perrengues. Eu sinto que é isso, né? A partir do momento que a gente se coloca disponível realmente para servir ao Senhor, a gente vai encontrar muita dificuldade no caminho. E o que eu tenho aprendido é que é a própria dificuldade que nos torna dependente dele, né? Que é aquela coisa que a gente fala, nossa, parece que tudo é mais difícil para crente. Né? Tipo assim, se não fosse um crente fazendo, não ia furar o pneu. Não ia acontecer. E a FEFIC, a gente experimentou muito disso, assim. Especialmente nesse ano, gente. A quantidade de vezes que eu quis desistir dessa feira foi, assim... Só Deus sabe, de querer chutar o balde mesmo, falar não. E aí, duas semanas antes da feira acontecer, eu passei muito mal de vomitar mesmo. E depois eu vi que era de ansiedade, sabe? Assim, e uma tensão muito grande. E me custou. A sensação que eu tive foi essa. Fazer a FEFIC esse ano, ela teve um custo mesmo para mim, sabe? Físico, né? Emocional, mas que teve fruto. E é muito legal você experimentar isso. Você vê, tipo, o desafio, você vê a dificuldade, você sentir aquilo meio que te esticando mesmo, sabe? E você fala, meu Deus, eu não preciso disso, sabe? Tipo assim, eu não preciso disso. Precisava fazer isso. Ai, Deus, na moral, já deu, né? De sofrimento, eu não preciso, não sei o quê. Isso é um pouquinho mais fácil, né, Senhor? Na moral. Ai, Deus, para. Tipo assim, e aí quando chega a hora você fala, não era pra isso, né? Tipo assim, foi por isso que eu senti isso muito claro. A gente estava até conversando antes, né, na cozinha, que a FEFIC, ela é uma feira de livros, né? Primeira feira de ficção cristã do país. Mas ela foi muito pouco sobre livros, né, nesse final de semana. A gente estava falando isso, ela foi tão mais do que livros. A forma que o Senhor trabalhou em pessoas e a forma que a presença do Senhor estava lá, gente, isso para mim foi surreal, porque assim, eu venho de um contexto de missões, né, da Jocum, e quando eu deixei a Jocum, eu não queria deixar, sabe? Eu passei 3 anos, assim, de luto, sabe? As 5 etapas do luto, assim, de negação. Foi eu, entendeu? De ter deixado a Jocum. E esse final de semana, eu vi Deus fazendo muita coisa que ele havia prometido naquela época, e eu me senti de volta naquela época. Tipo, vivendo a missão e vivendo a presença do Senhor e vendo isso sendo o suficiente, sabe? E aí eu entendi o porquê dos perrengues. Eu fiquei assim, antes da FEFIC acontecer, eu tava tipo, nossa, eu tô doida pra passar, porque eu não aguento mais sofrer, é só dificuldade, cansei. E agora que ela passou, eu falei assim, amém, eu tô disposta. Se eu tiver que passar os perrengues de novo. Isso é um negócio doido, né? A gente tava falando sobre isso, tipo assim, a gente vive a coisa do evento, dessa ansiedade pré, fala assim, por que eu arrumei isso pra minha cabeça, assim, né? Nossa, tanta coisa, tanta ansiedade, as pessoas, aí você arruma um tanto de gente, as pessoas, alguns fazem muito, outros fazem pouco, e aí fica essa ansiedade de depender de vários fatores, né? O evento tem muito isso, né? Depender de vários elementos. E aí, quando você chega no evento, você fala assim, cara,
é isso Foi pra aqui, isso. sabe? Faz sentido, assim, aí isso te renova de uma forma, né, tão grande. Nossa. E foi muito legal, porque eu vi aquele momento final lá, né? A gente estava tão inerte ali, né, na questão do podcast, que eu não consegui participar de vários momentos ali da feira, correndo, né, lá. Mas naquele momento final foi muito legal participar, assim, porque eu vi os testemunhos lá, né? Pois é. Então, sim. assim, foram testemunhos muito fortes, né? Muito. As pessoas falaram sobre, poxa, questões muito pesadas, assim, pessoais, que a FEFIC ajudou elas a superarem. E esse processo de ajudar também, né, a preparar, eu achei muito legal. Que uma menina falou sobre isso, né? Enquanto a gente estava trabalhando na FEFIC, Deus estava fazendo algo nela, assim, né? Algo em mim, assim. Então, isso foi muito louco. Sim. E o quanto que teve esse lugar também de encontro, né? Então, a gente ouviu isso muito lá no podcast também, que era assim, eu não sabia nem o que era ficção cristã, eu não tinha ninguém perto de mim que fazia essas coisas, aí, de repente, eu tenho um encontro aqui de um monte de gente, um monte de autores e tal, todo mundo junto. Então, isso é muito doido, né? Total. Isso faz valer a pena, né? Demais da conta. E assim, isso que você até falou de preparo, né? A gente viu muito isso, porque o cristão, ele é chamado mesmo para fora, né? Para a cultura, mas a gente precisa desse lugar de comunhão, né? De ser moldado. E aí uma das meninas até falou, a gente tem a Bienal do Rio, né? Que está chegando daqui a 1 mês e meio, e várias das autoras que estavam na FEFIC vão ir para a Bienal. E ela falou assim, nossa, pareceu que esse tempo foi mais o Senhor me, enchendo, sabe? O Senhor dando para a gente poder estar lá e derramar para as pessoas também. E eu falei, nossa, é isso. E Amém. é muito bom. Fala aí, Dedé. Assim, quando eu ouvi o nome FEFIC, eu me perguntei assim, é mais fé ou mais fique? Eu descobri agora, então, né? É mais fé do que fique. Fé, é mais Não é fé. fique fé, é fé. É fé, fique. fique. Ah, Pois é, ó. E não é fé na FIC. fique. É fé na true, assim. Mas assim, né, unindo tudo isso que a gente conversou, né, e sobre o vitral e tudo mais, é legal, assim, de ter conversado com várias pessoas que estão em certos movimentos, né, e alguns movimentos que já têm décadas, tipo a ABU, o MPC, ABU, MPC, Jocum, a UEC, né, assim, coisas que têm décadas e que já tem uma influência, assim, grande, que a gente vê várias coisas, assim, tipo, a gente foi descobrir que as primeiras edições de Crônicas de Nárnia no Brasil foi publicado pela BU, né? Né? Assim, então, várias coisas. E que o primeiro obreiro da MPC foi Billy Graham, apenas. Primeiro obreiro. Olha isso. Apenas. Billy Só Graham. isso. Sabia disso? Então, assim, é muito legal ver isso e ver outros movimentos que estão começando agora, ou que são mais recentes, né? Assim, dos últimos anos, assim, né, que está começando e que você vê o potencial que tem, né, a FEFIC, assim, tem 1 ano aí de FEFIC, né, Doideira, né? e a gente vê, assim, que está nos primeiros passos, né, assim, tanta coisa que ainda tem para acontecer e assim, e a gente ter contato, né, através do Vitral com muita gente que está fazendo muita coisa, assim, né, perceber a ação de Deus mesmo, né? Do reino de Deus, assim, em ação. Quando a gente está só na nossa comunidade, né? Às vezes parece que não tem nada acontecendo. Assim, eu só estou vendo as coisas aqui da minha igreja e é isso, assim, né? Mas aí na hora que você vai tomando dimensão, assim, do que Deus está fazendo no mundo, né? Tem uma frase da Ana Alzira, né? Que é uma missionária, né? Que é bastante usada, que é: Deus não me deixe fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Né? Eu tinha uma mochilinha de um projeto missionário que eu participei que tinha essa frase: Deus não me deixe fora do que o Senhor está fazendo no mundo. E Deus está fazendo muita coisa, assim, né? E é legal ouvir esses testemunhos, assim, pelas pessoas que Deus está levantando, assim, nas mais diversas áreas, assim, né? Gente que Deus está levantando lá na universidade, outros lá nas artes diversas aí, outros, né, plantando igreja, ou indo lá pro meio do sertão fazer Não, o pessoal do Ronaldo fazendo cantata de Natal. Exato. Assim, entra numa vila lá, assim, 2 horas de estrada de terra para 20 pessoas que tem uma vilazinha no meio do mato. E faz um evento bom. Vão belo lá evento. vão lá fazer uma cantada de Natal para esse pessoal ouvir, né? Exato.
e saber que isso tudo está acontecendo, né? Muito legal, todas essas conexões. Muito legal. E você falou aí, você fazendo missão, fazendo não sei o quê. E tem alguns também sendo professor de história, igual o Gil, que tá ali. Vem cá, Gil, falar um pouco sobre mano, também, que a gente já tá caminhando pro final, né? Pula por cima de todas as coisas. Gente, o Gil veio aqui para participar aqui de um episódio, Tem um né? ali atrás. Vocês vão ver aí o Gil nos episódios como host. Não muda a cadeira né? de lugar, não, que aí você sai do da enquadramento. câmera. Ele tem que... E será que você Tem que sentar trocar. isso aqui rola? Acho que rola, mano. Senta aqui, ó. Senta aí. Ele vai ficar meio Louro José. aí. Exato. Mas ele participou aqui como host, né? Ele participou aqui como host em 2 episódios que vão sair ainda. Vão sair. Mas enfim, aí ele chegou aqui, sentou ali e tal, falou, caramba, vai ser legal participar desse podcast. Mas aí ele começou a trabalhar. A gente botou ele para trabalhar. E aqui enfim, ele tava ali operando as câmeras pra gente já, né? Ser vitralista aqui é isso também, tá, gente? Quanto mais íntimo você fica, que mais você trabalha. Bota aí o microfone pra ele, Bruno. Não esquece. Mas eu vou... Passa o Não, eu vou microfone. entregar o meu microfone pra ele dar o testemunho dele aqui. Meu testemunho? Meu Deus, gente. O que você acha do Vitral? Cara, eu gosto muito do Vitral. Eu gosto porque um dos, acho que o mais marcante pra mim é o 27 da Marilou. Que ela fala ali a origem do samba, a origem do pagode, a origem dessa música mais periférica aqui no Brasil. Eu gosto muito dessa parte. Eu gosto muito quando a gente consegue transitar na cultura geral sendo cristão. Eu acho isso muito impactante. Eu vejo isso na minha profissão como professor de história. A gente tem ali uma pauta muito esquerdista, né? Muito cética, muito ateísta. E eu estou bem ali. E aí, do nada, a gente consegue transitar nessa área, não somente com os nossos colegas, mas também até mesmo entre os alunos. Eu dou aula de socioemocional. É muito difícil dar aula de socioemocional. Não sei nem o que é isso. É uma disciplina... Nossa, é uma disciplina incrível, gente. É LIV, Laboratório de Inteligência de Vida. A gente conversa sobre drogas, sobre sexo, sobre... Rock and roll. Tantas abordagens possíveis. O que é socioemocional, né? Sim. O que é socioemocional, tá ligado? É tudo que envolve sociedade e emoção. Então, o que não envolve sociedade e emoção? Nada. A gente, né? Sendo ser humano. Tudo, né? Tudo, basicamente, qualquer coisa. Então, ali eu consigo... de vez em quando... Não sei se eu podia estar assumindo isso aqui. Escola, não veja isso, tá? Medo. Sim. Cara, do nada eu tô meio pregando ali, tá ligado? Eu não falo o nome de Jesus, eu não coloco o nome de Deus ali, até porque, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente tem que saber ali fluir no caminho. Mas, de repente, chega ali um aluno com uma pulguinha atrás da orelha, a gente consegue trazer aqui. Então, chega aqui, deixa eu te contar um negócio, deixa eu apresentar uma paradinha. Sim. E aí a gente consegue conversar ali de um momento mais fora do ambiente, né, propício ali, que tem que falar sobre socioemocional e tem que trazer as questões mais cotidianas, mais humanas mesmo das relações. Então é isso. Eu penso que o Vitral ele me ajuda, inclusive, nessas conversas. Essa conversa com a Marilou, inclusive ver essa artista que ela é, né, essa potência que é a Mari. É verdade. Me traz muito essa noção de que eu não me vejo como em nenhuma carreira dentro de igreja. Eu tenho várias conversas sobre isso. E eu não consigo me ver dentro de uma comunidade específica atuando como você faz isso, aquilo e aquilo outro. Mas quando eu me vejo fora dela, eu consigo fluir muito mais naturalmente, como se aquilo dali fosse a minha vocação. Já que a gente estava conversando sobre vocação ainda agora, né? A minha vocação é isso. É tipo, quando eu saio dela, quando saio da comunidade especificamente falando, qualquer uma, que das milhões que eu já frequentei, eu consigo transitar muito bem nos ambientes, com as pessoas e conseguir tirar delas alguma informação de uma luz. Tipo, porque é isso que vocês estão falando, as pessoas estão carentes. As pessoas precisam desse evangelho, as pessoas precisam de Cristo. E é muito nítido qualquer conversa, cara. Às vezes a pessoa pode estar ali, a coisa mais linda do mundo, numa foto, sorrindo, e, sabe, ter toda aquela montagem característica de uma pessoa bacana, saudável. Mas, mano, se tu for trocar uma ideia com ela de verdade, eu acho que tu vai ver que tem muitas pontas soltas ali naquela vida.
E acho que é só através das humanidades, né? Sou professor de história, então eu preciso puxar para as humanidades, gente. Não tem como. As humanidades, elas realmente fazem todo o respeito às pessoas de cálculo, tá? As pessoas aí, naturezas... Não, respeito as nenhum, ciências de biologia, essas coisas. Sai Não, fora. aqui não, aqui tudo é humanidades. Aqui é tudo humanidades. Tudo humanidades, Pode falar então, mal, gente. vontade. A Elisa, mas a é? Elisa é saúde, então tudo bem. Saúde? Saúde é não. bom, saúde é Tá com a importante. gente. Tá com a Saúde gente, importante. é? Não, é isso mesmo. Aqui é humanidades mesmo. Não, mas teologia é. É isso mesmo. É de Deus, né? É teo. É sobre Deus. Humanas, né? Humanas. É humanos. É, pô. Letras, né? Se fala aqui, ó, da parte da letras, né? Letras também. Enfim, prossegue. É isso, eu não sei onde se enquadra a psicologia, minha esposa está se formando em psicologia agora, se Deus quiser, final do ano. E também a gente consegue transitar muito nessas conversas sobre como as humanidades elas conseguem penetrar num local, no interior das pessoas, que eu não sei se outras ciências conseguiriam elaborar da maneira como é. Da maneira como é tão mais nítido. Às vezes tu não precisa falar nada e a pessoa começa. E ela vai. Aí tu joga uma perguntinha e vem mais. Aí tu joga só mais uma e assim vai. Eu penso que isso, pelo menos da minha parte, assim, eu gosto muito de ver o Vitral por conta disso, porque quando eu vejo as conversas e as entrevistas, eu consigo perceber esse lado da gente sair mais e conseguir alcançar as pessoas que talvez nem entrem numa igreja, tá ligado? Tem pessoas que talvez nunca, então não sei, talvez nunca entrem. E a gente está lá fora. E a gente consegue, de alguma maneira, nesses ambientes, chegar até elas. Acho importante pensar nessas coisas também. Eu lembrei, cara, quando você falou dessas de gente diferente, eu lembrei de um episódio que eu participei da gravação daquele rapaz que faz... West, né? West. Quer dizer? West. West. De rua, né? A gente teve a oportunidade de almoçar junto, assim... E, cara, foi uma conversa... Aí é gênio, hein? É gênio. Muito Ele é a esposa dele, né? enriquecedora, velho. Acho que dos que eu participei, tava, assim, top 3, assim, sabe? Acho que eu gostei demais, assim. A gente almoçou no dia junto. Não, foi um papo, assim... Eu nunca imaginava, assim... eu, que cresci numa igreja presbiteriana e tal... conversar com um cara, assim, de evangelho. O cara, tipo, totalmente diferente de mim, assim. Ele totalmente tatuado, alargador e... Cabelo grande, a bolsa dele é uma bola de basquete. E assim... E ele é tatuador, basicamente. O anel dele, ele esculpiu num osso, assim, ele almoçou, ele falou, pô, vou fazer uma escultura com esse osso. Aí ele fez uma caveira no osso. É isso mesmo, o anel dele Falou sobre evangelho e grafite. E grafite, exatamente. Quem consegue? Exatamente. West, basicamente. O evangelho e a história do hip hop e do grafite. Não, mas não é o grafite, é a dança. O break. O break. Que é a área dele. Poxa, cara, foi sensacional, velho. Eu fiquei assim, tipo, vindo lá. E eu queria dizer, aproveitando, que 90% dos programas bacanas que a gente citou aqui, eu estava lá presente. Olha aí, legal. Câmeras, viu? É verdade. Fica a dica aí, fica a dica. Assim que a gente conseguir, a gente vai botar uma câmera a mais pra aparecer a cara dos nossos operadores. Os operadores, mas a gente custa botar as 3 aqui, gente. Então a gente vai ter dinheiro um dia pra botar. Precisa fechar, né? Vamos fechar. E a gente precisa... compra 4 iPhones. É, a gente precisa fazer o sorteio. Primeiro falar desse livro. O livro reflete bastante todo o nosso papo aqui, né? O título Unidade Perfeita. Aí, um vitral. Que tem a participação de vários autores aqui, da Carol Bazo, Igor Miguel, da Vanessa Belmonte e tal. Cada um, assim, de um contexto diferente, uma área diferente, para falar da unidade da igreja, né? A Vanessa Belmonte nos presenteou com esse livro, de quando ela esteve com a gente no Vitral. E a gente quer sortear para a galera que está aqui hoje, né? Só para os... Que rufem os tambores. Tira o papelzinho, Que rufem os tambores. Meu nome tá aqui também? Não. Então não. Nem é o chefe. Nem a Vic. Você é o chefe, você compra o livro. Então não dá. Isso que dói no nosso coração, assim. Que a gente eu ganha um também tanto de não livro tô, bom cara, aí. é verdade. Temos que dar a eles. Tá dureza, tá Mas complicado. a gente ia ajudar, então a gente ainda tá... Tchararam. E... é todo mundo? Ou é só quem tá aqui? Só quem tá aqui. Não, mas a pessoa não tá aqui.
Tá aqui sim, todo mundo que tá aí tá aqui. Joga Sandy? Como assim? Deixa eu Todo mundo ler. que tá aí tá aqui, ué. Ah, entendi. Ah, Entendi. É louco. É porque falta um assento aqui, né? usa o microfone, ele mano. queria que eu colocasse assim. Ah, que tá. Você entendeu? Ele pensou que fosse Josi. Entendi que era... Achei que era A Josi. Josi. É a José! Aê! Gente, muito bom ser casado. Ainda bem que a gente ama sua casa. Aí, José, discurso. A gente sabe. Desculpa, Discurso. é ele que paga Discurso. seu trabalho. Discurso. Aí, tá vendo? Pra você que foi falar do vitral e só reclamou do vitral, aí, ó. Olha aí, tá vendo? Aí. Olha como é que a gente é. Cara, A gente então, responde diferente. já que a gente já tá meio caminho pro final e eu ganhei esse livro, estou mega feliz. Que legal, cara. Olha, do Thomas Nelson, as paradas do Thomas Nelson é muito boa, Exatamente. né, mano? Ele quer ler agora. Ele de lembra tão que é um bom. podcast. Mas, Exato. vocês falando aí dos perrengues e tal, cara. E assim, cara, Deus, ele nos dá os perrengues e ele não só nos dá uns perrengues, mas ele nos faz pela gente algumas coisas que são literalmente impossíveis, né? Eu tava conversando, eu não sei, eu vi a Sara falando isso, não sei se foi no testemunho, no final da FEFIC, ela falando que a primeira FEFIC fizeram com R$1.700, né? Uhum. Cara, aquilo não se faz aquilo com R$1.700, tá? E, cara, assim, Deus, ele se importa em provar pra gente que Ele é Deus e nós não somos. E que Ele faz as coisas e nós não fazemos. E como tudo que acontece é porque Ele está nos dando essa graça, porque Ele é soberano, Ele é todo-poderoso. E nós não somos soberanos e todo-poderosos. E Deus, sendo soberano e todo-poderoso, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus de amor, e Ele age soberanamente, todo-poderosamente, amando, né, de forma boa, amando. Né? Eu olho para a Bíblia e vejo, né, que, poxa, né, por exemplo, Deus chama Abraão, cara, e Abraão tinha uma mulher estéril, e Deus falou assim, não, deixa comigo, né? Tá suave, Papai. E resolve. aí ele tem um filho, né? Aí o filho dele se casa com uma mulher estéril. E aí vai mais um, Tá né? E tem um filho, e a mulher amada desse filho era uma mulher estéril, né? E aí a gente chega lá em Davi, cara, e Davi, depois de ter conquistado tudo, ele fala assim, Senhor, agora que eu moro nesse palácio lindo, eu vou construir uma casa pro Senhor, porque eu sou muito top, eu sou um rei muito top. E Deus vira para Davi e fala assim, ô Davi, quer nabo tu aí? Quer saber? Eu que vou fazer uma casa para você, cara. Sabe o seu reinado? Quem vai fazer ele sou eu, tá? Então, assim, eu tenho vivido isso na minha vida. É uma das conversas que eu tenho aqui com a minha esposa, quando a coisa aperta lá em casa, né? Eu viro e falo, olha, amor, Deus está sustentando a gente, Ele sempre sustentou, Ele não vai parar. E, assim, é a confiança e a alegria que a gente tem em tudo que a gente está fazendo, né? Nós temos visto que Deus tem nos abençoado, estamos segundo o propósito dEle. A gente não precisa preocupar se vai acontecer, como que vai acontecer, de onde que vai vir o recurso. Cara, isso não é problema nosso, isso é Deus quem resolve pra gente, né? Então, assim, né? Se você tem um sonho aí e sabe que isso está segundo a vontade de Deus, vai fundo, cara. É o que eu falo com os adolescentes da igreja. Cara, mete o louco, pô. Nós é filho de Deus. A gente tem as costas quentes, mano. Dá pra ir, entendeu? Mete o louco e dá glória a Deus. Mete o louco e dá glória a Deus, cara. Seu pai tá te Porque apoiando. é Deus quem cuida da gente, Ele que vai prover tudo que a gente precisa. Mas é isso, sabe? Tipo, Deus, Ele é maravilhoso, gente. É muito bom poder servir a um Deus que é bom e cuida de tudo. Verdade. Amém. Amém. Forte. Terminando com a pregação do pastor, né? Pastor José. Terminando com a pregação do pastor. Benção. Zé, vamos fechar? Vamos. Vamos cantar parabéns? Tem que ter parabéns. Vamos! Parabéns pra você Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorriso. Com quem será? Com quem será? Enfim, pessoal, vamos que o acabar Bruno- aqui o vitral. Eu que vou editar esse, nós vamos acabar agora. Gente, enfim. Ela não se aguenta, tá? Pessoal, é o seguinte. Tem mais alguma coisa aí? Não, né? Não, pode fechou, caminhar pro fechou. final. Parece que eu acabei real, né? Por causa disso. Sacanagem. Ô, gente, é o seguinte. Então, a gente tá terminando aqui mais um episódio. Vão sair aí mais
2 episódios, né, digamos assim, comemorativos. Um episódio do Madison e um episódio sobre mim, sobre a nossa história, como que chegou ao Vitral e por aí vai. E enfim, se você gostou de todo esse papo, se você gosta do Vitral, se você quer ver isso tudo crescer, todos esses testemunhos que tiveram aqui, né? Se você acha que isso é relevante, se isso foi relevante para você também, considere se tornar um vitralista, considere apoiar a gente aí também financeiramente. A gente agradece primeiro aos que estão aqui, né? Os vitralistas que estão aqui. E os que... Calma, primeiro os que estão aqui, depois também aqueles que não estão aqui. Mas muito obrigado, gente. Vocês têm tornado isso possível. Vocês não só tornam isso possível assim, financeiramente, mas com esse engajamento, né, de realmente acreditar na parada. Isso faz toda a diferença mesmo. Isso faz a gente acreditar que a gente está fazendo algo que é real, né, que é de verdade. Assim. Enfim, é isso. Considere se tornar um vitralista. Sim, e outro objetivo para se tornar um vitralista é que a gente teve a série de episódios lá na FEFIC. É verdade. E já tá todos os episódios disponíveis lá. Tem... Para os vitralistas. Para os vitralistas. Isso. Tem um episódio com Emílio Garófalo, Marcos Almeida e Rodolfo Amorim. Que parada. Débora Ottoni com a Karine e tal, falando dos livros delas. E mais 4 episódios aí sobre gêneros, né? Tem um sobre ficção cristã. Com 4 autores cada. Com 4 autores cada. Sobre ficção cristã, sobre literatura infantil, sobre fantasia, distopia e ficção especulativa. E sobre histórias românticas, Isso. né? Livros mais de romance mesmo. Enfim, então todo esse conteúdo já está disponível para os vitralistas. Sim. E em breve tem algumas coisas para colar esse ano ainda, aí, né? De eventos e tudo mais. Senhor, amém. Então, fique atento aí. Exato. E quem for vitralista vai ter desconto em evento também, lembra sempre disso. E é isso, vai ter evento do Madison, vai ter meu, enfim, muito desconto e muita coisa boa. Então é isso. Fechamos. Valeu, galera. Tchauzinho pras câmeras aí. Valeu. Tchau, gente. Obrigado. Valeu.